Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Estúdio Psi. A gente está aqui hoje com o segundo episódio do Estúdio Psi. Hoje eu tenho minha convidada, que é a Natália Nats, e a gente vai falar um pouquinho sobre emoções difíceis, relacionamentos e um olhar humano da psicologia, né, sobre esses temas. Eu percebo que a gente aprende muito cedo, né, sobre as emoções, algumas emoções que a gente pode sentir e emoções que parece que a gente não pode sentir. Parece que a gente inveja a gente não pode sentir. É. Medo também não, raiva também não, né, e gratidão pode sentir, alegria pode sentir. E eu fico pensando se o problema disso tem a ver mais com o que a gente aprendeu sobre o que pode sentir ou não, e não propriamente com as emoções negativas, né. E eu Uhum. queria hoje a gente vai conversar sobre isso com a Natália. A Natália, ela é psicóloga formada pela Universidade Estadual de Londrina, com formações em terapia comportamental dialética, DBT, e a terapia de aceitação e compromisso, ACT. Atualmente cursa especialização em DBT e realizou treinamentos avançados com o Charles Swenson, tá certo? Sim. Um dos criadores da DBT. Atua como psicóloga clínica, atendendo pessoas com dificuldade de regulação emocional, transtornos psiquiátricos, além de demandas relacionadas ao autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e protocolos de intervenção em TDAH. Estava conversando com você agora há pouco, né, o que que me chama a atenção em você é muito esse lado seu espontâneo, né, e humano, uma psicóloga bem humana, né, nesse contato que eu tive até então, mais até pelo Instagram, eu pude perceber isso, né. Como que você vê que foi essa construção, Natália? Olha, eu acho que muito da minha construção como psicóloga vem muito do meu desenvolvimento como ser humano, né. Desde que eu sou muito nova, eu sempre notei que eu sofria com questões de saúde mental, né, eu não entendia muito bem. Eu lembro que começaram ali aos 10 anos de me sentir muito, muito deprimida, né. E eu lembro que eu passei por isso por anos, né, foram algumas coisas envolvendo até mesmo bullying na escola, né, ambiente Uhum, estressor até mesmo dentro de casa. E eu comecei a minha jornada na saúde mental ali quando eu iniciei meu tratamento psiquiátrico ali com uns 14 anos. uhum, Eu lembro até naquela época que meus pais, eles não tinham acesso à informação. Então o que que eu fiz? Eu falei: "Não, eu preciso ir no médico". E daí quando eu cheguei lá, eu contei tudo, e o médico me encaminhou, né, para o uhum, psiquiatra. Eu lembro que naquela época eu recebi o diagnóstico de toque, que muito provavelmente eu tinha, foi onde eu comecei a tratar. E eu fiquei 9, 10 anos tratando com a mesma medicação, só que o que que acontecia? Me ajudou muito na parte de estar deprimida, mas eu me tornei uma pessoa completamente expansiva, com bastante desregulação emocional. uhum, Hoje eu entendo que eu fiz uma virada, né. E nesse processo foi onde entrou a UEL na minha vida, né. Eu sempre fui muito carente de recursos, principalmente financeiros. E a UEL foi o primeiro lugar onde eu fui poder ter acesso sim, a muitas coisas. E eu acho, assim, que até mesmo eu acabei escolhendo psicologia, porque eu pensava assim: "Eu não sei o que eu tenho, mas eu quero ajudar quem for igual a mim". uhum, E eu lembro, assim, que tudo isso, assim, mudou muito quando uma professora minha, né, a professora Lucila, que eu amo muito ela, ela falou assim: "Olha, eu acho que tá na hora de sair desse médico aí, né, procurar um novo". E eu comecei a tratar lá, né, e foi aí onde veio, por exemplo, o diagnóstico de bipolaridade, de TDAH, e eu lembro que eu fiquei muito arrasada com o diagnóstico de bipolaridade, né, assim, porque eu não sabia o que fazer. Eu lembro até que eu tinha perdido um grupo de amigos. Eu acredito que eu não deva ter sido boa uhum. amiga, aqui eu Da coloco. faculdade ou antes? Da Da faculdade. faculdade? Eu acredito, assim, que foram relações que desgastaram Sim, também, sim. né. Foi muito difícil pra mim não entender o que aconteceu, né, pra eu ter me afastado. Mas eu sei que alguma coisa ali eu também tinha uma patinha. E foi onde eu conheci a DBT, porque foi o único tipo de terapia que me deu esperanças, porque eu sempre senti muito que eu sabia o que eu tinha, eu sabia onde errava, mas eu não conseguia fazer o que era necessário para segurar impulso, para fazer diferente. E quando eu recebi o diagnóstico, eu fui pesquisar a história da Marcia, que é a Uhum, criadora, sim. e eu descobri que a Marcia tinha ficado internada, que a Marcia tinha passado por muitas coisas também, e ela criou uma terapia que, né, até ela fala, né, que tratava o que ela tinha. E ela criou isso. Então, assim, foi o único consolo que eu tive, né. Então, assim,
quando eu entrei no tratamento correto, né, eu gosto muito de pensar que eu acho que eu floresci como ser humano, porque eu lembro que naquela época eu tinha um caso muito difícil de uma paciente bipolar, assim, que me desafiava. Toda Uhum. semana tinha algo. E eu ficava maluca, que eu não sabia o que fazer, porque toda semana era uma coisa muito diferente e muito preocupante. E daí foi ali na DBT que eu fui entendendo muito o significado, né, do que eu queria ser para os pacientes, do que era ajuda quando a gente é desregulado, assim. Eu lembro que eu fiz o treino de habilidades antes de fazer a terapia Sim. DBT, porque ele era mais barato, né. Essa professora também, ela arranjou para mim a valor social, Hum. que era o que eu podia pagar. E aí, eu lembro que já muito envolvida ali, fazendo o meu próprio tratamento, eu conheci uma parte que talvez outras pessoas ainda não conheciam. E foi Uma aonde versão sua? eu acho que assim, quando a gente está na graduação, né, a gente tem muito pouco das terapias contextuais. Uhum. Então, acho que por eu estar em tratamento em uma, eu conheci um pouco mais do que era o tratamento na DBT. Então, eu tinha mais segurança. Na perspectiva de paciente mesmo, de cliente, né? Isso. É, porque assim, até hoje eu tenho alguns pacientes que quando eles falam assim pra mim: "Ai, você não me entende, você não sabe o quanto eu tô sofrendo". E daí eu falo: "Eu sei o que você tá Uhum, fazendo. uhum. Eu sei que você tá sofrendo, mas você tem que fazer isso, isso e isso". E eu acho que talvez por eu ter passado, eu tenho mais segurança de olhar e falar assim: "Eu entendo você, mas o meu lado que te entende é o lado bipolar, e não o lado Uhum. psicóloga, porque eu não posso que Sim. a gente vá para esse lado". Então eu lembro que foi a primeira vez também, quando eu tomei estabilizador de humor. Nossa, eu olhava assim para o mundo e falava: "Nossa, então é assim que as pessoas fazem? Elas não têm crises um dia Uhum. atrás do outro?", né. E então foi aí que as coisas foram adquirindo um significado, né, do que eu queria ser, porque eu passei numas 5, 6 terapias. Eu fiz psicanálise, eu fiz umas 3 terapias psicanalíticas, eu passei pelo humanismo, eu acho que eu só não tinha passado pela TCC, assim, das mais clássicas mesmo. Uhum. Mas eu rodei, assim, ó, e todas elas me ajudavam, mas parecia que chegava num ponto e Que não ia. travava. É, parecia que eu voltava pra trás, porque eu ainda não conseguia regular Uhum. comportamento. Então foi ali no treino, foi no tratamento que foi aonde que eu fui entendendo, né. E é o que também foi me dando, assim, uma certa segurança como terapeuta, né. Porque realmente quando um paciente ele tá sofrendo, óbvio, né, nem sempre eu tô ali comunicando pra ele, mas tem coisas que ele tá chorando na minha frente, que eu também já chorei igual. E daí eu olho e eu penso assim: "Meu, não dá pra eu Uhum. ser direta ou não dá pra eu fugir nada além de entender ele, porque eu também já Sim. passei por isso". Quando eu vi você pela primeira vez, no Instagram mesmo, né, estava vendo alguns vídeos seus, e eu olhei mais de um e fiquei pensando: "Nossa, será que esse jeito, né, é característica?" Claro que eu sabia que tinha muito a ver com você, mas eu sei que também que na DBT e na ACT, acho que eu conheço um pouco mais da ACT até, assim, esse lado mais humano do psicólogo, ele é bastante Uhum, ativado, ele é bastante presente, né, então uhum. eu ficava com essa dúvida, o quanto que era da abordagem, mas hoje te conhecendo um pouco mais, eu sei que também é muito da tua característica, né. Sim, eu durante, assim, até pós-formada, né, uma coisa que, assim, no início quando a gente tá na faculdade, até pro Uber, se o Uber pergunta uma dúvida, a gente tira, Aham, né. aham. Daí depois que a gente se forma, a gente tem que aprender a filtrar um pouco mais, porque a gente já sai exausto do atendimento. Uhum. Se a gente também for ficar, usando muito isso, não vai sobrar pra nossa vida pessoal. É até uma coisa, assim, que no geral, nós como psicólogos, a gente usa muito do nosso comportamento social com o cliente, né. Uhum. E aí, às vezes acaba até faltando dessa interação, dessa energia de interação para as pessoas que a gente convive em alguns dias quando o Faz sentido. atendimento é pesado. Mas no geral, eu sou mais assim, eu tenho bastante energia, Uhum. sabe. Então assim, hoje o que eu tento fazer é filtrar se eu vou usar essa energia com o paciente, com pessoas da minha vida pessoal ou pessoas que eu tô interagindo ali em algum lugar. Porque, inclusive, assim, às vezes a DBT é uma terapia mais desgastante, né. Eu sinto que não dá para, por exemplo, ter agenda cheia.
de paciente DBT. Sim, sim. Mas, no geral, eu sou mais assim, que nem quando eu sou a amiga que lembra das datas, que vai lá e faz as Uhum. coisas, né? Que reúne todo mundo. Mas porque eu sou mais É. assim, afetiva mesmo. Eu estava dando uma olhada que tem alguns alunos, ex-alunos meus que te seguem, né? Sério? Te seguem e fazem comentários. Eu achei bem bacana alguns Aham. fazendo comentários nas suas postagens. E tem uma aluna em especial, vou até mandar um abraço para ela, Cris. Ela também trabalha com a DBT, né? Uhum. E gosta bastante do teu conteúdo. Ah, eu sei quem é a Cris. A Cris é uma querida. Ela fez TCC em DBT, E né? fez, isso Eu vi o mesmo. TCC dela. É, eu que orientei ainda, nós estava aprendendo junto com ela. Sério? Ai, é. Eu lembro quando ela É, estava fazendo e a bichinha se é, formou com honras, viu? Ela é então. boa, eu gosto dela também. Legal. Tá, vamos entrar aqui na nossa questão, né, sobre os nossos temas, né? Tipo, o que que muda quando a gente para de lutar contra aquilo que a gente sente, né? Então, assim, essa questão das emoções difíceis é algo que eu abri falando sobre isso, que a gente não aprendeu muito bem a lidar com essas emoções, né? Muitas vezes a gente Uhum, encobre elas ou a gente não quer enxergar elas, né? Então, a pergunta é, uhum, o que que você percebe que muda na vida de alguém quando ela para de lutar contra o que sente e passa a se relacionar de outra forma com suas emoções? uhum. Mesmo essas mais desconfortáveis. Olha, eu sempre gosto de começar explicando esse tipo de coisa, até mesmo para os pacientes. No geral, a gente tem uma questão social em torno das emoções, mas nós também temos uma questão evolutiva. Evolutivamente, as emoções elas têm papéis na nossa vida enquanto espécie. Então, por exemplo, a gente sabe que, sei lá, medo ocasiona luta ou fuga, mas Uhum, é muito mais complexo que isso. Quando a gente vai pegar muitas teorias das emoções, a gente vai entender que o papel evolutivo que as emoções tiveram para os seres humanos era encurtar tempo de resposta. uhum, Porque se talvez nós não tivéssemos emoções, talvez a gente demoraria muito para reagir, a gente morreria, ou uhum, qualquer coisa do tipo. Então, as emoções, elas têm um papel evolutivo muito importante, não só para nossa sobrevivência, mas para que a gente transite pelos uhum. ambientes, né, enquanto seres humanos ali de interação, ambientes físicos, justamente por conta de encurtar, Sim. né, respostas fisiológicas, processos de Uhum. tomada de decisão. Pensa só, quanto tempo você demoraria para sair de um relacionamento se você não se sentisse mal nele? Né, Sim. às vezes, pensando hoje em termos de como tá a violência, talvez não daria tempo de você sair, né, Uhum, alguma coisa muito ruim podia acontecer. Então, as respostas emocionais, elas têm uma função muito importante para a uhum, gente enquanto espécie. Mas o que que acontece? Conforme, né, a gente vai se desenvolvendo, a gente vai olhando o mundo de hoje, a gente vai percebendo que existe muito emoções ruins a se evitar e as emoções boas. E tem até uma base, assim, né, da nossa cultura de felicidade. A gente tem muita dificuldade de viver o que é ruim, porque, inclusive, hoje em dia, todo mundo o tempo todo tá tá apostando que postando tá só o lado feliz. bom da vida. Então. E ao mesmo tempo, quando a gente está falando sobre emoções ruins, a gente não aprende a nomear elas como desconfortáveis. Então, uma das primeiras alterações ali que a gente quer proporcionar com o cliente não é que ele veja emoções como ruins, né? Mas sim desconfortáveis. Porque a gente vai criar a aprendizagem de que, é desconfortável, por isso tá sendo difícil para mim. Uhum, E não, é ruim, isso aqui uhum, tem que ser evitado. Né? Se a gente voltar lá na RFT, a gente nunca aprende por exclusão. A gente aprende por transformação de função. Então, a gente transformar, né, dá a um outro função sentido. exato. E, no geral, as emoções ruins eu sinto, assim, que as pessoas não querem falar, elas não querem, reconhecer. Então, por exemplo, quando alguém fala: "Ai, mas um dia quando eu morrer", daí chega: "Ô, cala a boca, Aham. fica quieto, não fala É, disso". não faz eu pensar na perda que eu vou ter se você morrer, né, tipo isso. É. Então. Ou então, por exemplo, assim, às vezes você tá muito triste por conta de algo, a gente tem um costume. Isso inclusive tem um recorte, né, de cultura, né, pelo menos aqui no Uhum, Brasil, que é: "Ai não, mas pensa pelo lado positivo. Ah, mas e se você fizesse tal coisa?". uhum, Então, geralmente,
quando a gente vai acolher as emoções desconfortáveis do outro, a gente sempre quer solucionar para elas irem embora rápido, né. E o que que isso acaba na maioria das vezes acontecendo? Dificulta não só de acolher, mas dessas emoções regularem, porque você não regula a emoção que você não Uhum. se permite É. sentir. Até reconhecer, né, muitas vezes a gente nesse movimento não aceita que está sentindo aquilo, né, Uhum. ou até se critica por estar sentindo isso, né. Sim, e geralmente, se a gente for olhar, a gente tem uma coisa curiosa. Uhum. Sempre que alguém vai, às vezes, consolar outra pessoa, lidar com um problema, geralmente ela ficar propondo soluções, tentando resolver ou alguma coisa assim, é porque ela não sabe lidar com o desconforto de ver o outro mal. Sim. Então, dar soluções, tentar apaziguar, né, nem sempre vai ter a ver com acolher a pessoa, mas sim com a intolerância que aquela pessoa tem ao desconfortável, porque ela nunca aprendeu a lidar com o desconfortável. E daí, se a gente não lida com o nosso confortável, que dirá do outro, né? Então, é uma coisa que acontece também com frequência. Então, quando a gente pega todo esse contexto, o que que muda, né? Quando Uhum. a gente aprende a nomear, a sentir, eu acho que a gente muda o processo, né? Porque é como se a gente pegasse assim um tapete que tá cheio de entulho e a gente começasse a processar um por vez. Porque quando a gente permite, né, que a gente processe as emoções, que a gente reconheça, geralmente elas vão embora. Agora, se a gente ficar lá guardando, provavelmente aquilo vira um problema bem maior. Sim. E isso também tem a ver com, falando um pouquinho de ACT, com desfusão? Uhum. Tem uma correlação que eu acho muito interessante, eu não vejo tantas pessoas falando sobre. A gente vai a fusão ali é aquele processo de você se fundir com o Uhum. pensamento, Sim. e ele ser tão verdadeiro que tu Eu não sou aquilo que tá dentro da minha cabeça, que eu tô sentindo também. e quando a gente fala, né, de desfusão, é você entender que pensamentos são pensamentos, que ele não tem a ver com você, né. Uhum. Mas, e se a gente pega, por exemplo, isso, a gente também vai falar um pouco da construção da identidade das pessoas, né. Quando a gente vai falar dessa construção de identidade, no geral, a gente é ensinado que a gente é o que pensa, porque o pensamento é a primeira forma que a gente experimenta o mundo. Uhum. Né, então assim, a partir do momento que a gente aprende a falar, a conversar, a gente começa a experimentar o mundo através disso. E isso acontece tão novinho, que a gente nunca para se questionar: "Ai, se eu pensei, nem sempre é verdade". E tem muito a ver com difusão. Eu acho que é muito difícil para os clientes aprenderem difusão de Uhum. primeira. Não sei como é para você, mas eu sinto, assim, É, que vai um grande tempo até sim. os clientes começarem a entender isso. Aham. É, como eu trabalho com a terapia do esquema, né, na terapia do esquema a gente Hum, fala desses modos que nós temos, né, sim. então eventualmente eu tenho um pensamento muito crítico em relação a mim mesmo, ou em relação até aos outros, né, e às vezes não me permito, falo: "Nossa, como que é feio esse lado meu que está se criticando, né, ou está criticando o outro". Eu acho que notar, perceber, na terapia do esquema também a gente deixa, esse personagem entrar na nossa consciência também, perceber ele, acolher ele, antes de simplesmente só Uhum, reagir a ele, né. Eu acho que a questão para mim fundamental é a gente ajudar o paciente nessa consciência emocional. uhum, Tipo, o que de fato está passando por dentro de mim? E não só colocar debaixo do tapete, colocar dentro uhum. do baú, fingir que não tá nada acontecendo. Eu até vi uma uma analogia que você fez falando sobre a bola, né, que não adianta você pegar aquela bola, você tá dentro de uma piscina, você tentar afundar ela, não é, ela existe uma força ali que ela quer ir para cima, não adianta você tentar esconder também as emoções que ela vai aparecer de alguma maneira, né. Sim, e enquanto você falava agora eu pensei muito que às vezes a gente tem uma coisa, nós não percebemos, mas a gente ali na ACT eles vão chamar de self conceitual. No geral, significa o quê? As pessoas elas têm um conceito sobre quem elas são. E geralmente esse conceito é a história de vida delas até aquele momento. Então, elas se definem muito a partir da história que elas passaram. Então, por exemplo, eu passei por bullying e o bullying me ensinou isso, e daí por conta disso eu fui fazer tal coisa, e com isso, tarará. Uhum, É muito difícil as pessoas se entenderem
igual você falou, né, dentro ali, de um contexto, de um lugar, e entender o que aquilo significa. Então, por exemplo, com a minha família, eu sou assim, mas quando eu estou com os meus amigos, eu sou de outro jeito. E quando eu estou na escola, eu sou de outro. Então, as pessoas, elas passam a se ver iguais em todos os Uhum. contextos, mas ninguém é igual em todo o contexto. E quando a gente se vê como igual em todo o contexto, nem sempre a gente vai encaixar. E aí é por isso que a gente tem essa sensação de não pertencer, Sim. de que algo não faz sentido. Por quê? A pessoa, ela tá contando uma história sobre ela mesma tão rígida que, de fato, naquele ambiente ela não vai encaixar, né? Porque daí ela tem essa visão dela mesma e vai ser muito difícil encaixar em um ambiente diferente. Até mesmo para a pessoa pensar, bom, se eu não sei encaixar aqui, então eu vou aprender. Sim. Porque ela tá ali dentro do Uhum. quadradinho Uhum. e ela não tem o estalo de entender que o quadradinho é uma das muitas formas de ser, né. Que aí eu acho que entra na questão da flexibilidade também, né? Uhum, Na terapia, a grande questão também para mim é o quanto que a gente consegue desenvolver essa flexibilidade no modo de ser. uhum. Seja Sim, por conta dessas histórias que a gente repete para si mesmo, de quem que a gente é. E na terapia a gente vai precisar aprender novas formas de agir nesse mundo. E para isso vai precisar ser flexível, às vezes descobrir lados, modos de agir que a gente nem sabia que tinha capacidade, né? Ou atenuar algumas, né? Igual você estava uhum. comentando. Eh, eu comentei, na verdade, né, durante o cursinho, que você falou que você teve um comportamento bem expansivo e que hoje você conseguiu regular isso. Sim, eu tinha muita dificuldade com controle de impulso e com a parte de regulação. Então, assim, eu era uma pessoa muito cara de pau. Uhum, Isso me trazia muitos amigos, as pessoas me conheciam e isso foi muito bom e ainda é bom hoje na minha uhum. vida. Eu tô aqui por causa Sim. disso, né. Só que eu lembro que tinha uma coisa, assim, que sempre acontecia comigo, eu era muito boa em fazer amizades, mas eu não era boa em manter elas a longo Uhum, prazo. A curto e médio prazo eu mantinha. sim. Mas o que que acontecia? Eu era uma pessoa, por exemplo, eu estava triste porque eu tomei um fora. Eu conversava com meus amigos da faculdade, os amigos do cursinho, os amigos da minha rua, as pessoas que iam na minha Ia casa. compartilhando com todo mundo. Eu saía rodando, chorando no colo de todo mundo, porque eu não sabia me regular. Então, a única forma que eu conseguia me regular era conversando com os outros, porque os outros me ajudavam a regular. E pensando isso numa característica em relação à amizade, já pensou, né? Tipo assim, é muito pesado você ter um amigo que te procura o tempo todo. Pra que Sim, você o ajude a sim, regular, porque assim, a sim. gente ajuda o amigo, mas o tempo todo não. Então, assim, eu reconheço que, eu perdi algumas amizades por isso. E quando não era por isso, eu perdi porque era assim, às vezes acontecia alguma coisa, eh, vamos pensar assim, né, vamos entrar ali na característica das pessoas que são biologicamente sensíveis. A gente tem 3 características, né, ali na Uhum, DBT, vamos puxar um pouquinho, né. Vamos falar, dá uma diferença, mas é a mesma coisa. A gente tem alta sensibilidade, então isso significa que biologicamente sente mais, por uhum, uma característica genética até mesmo. Mas aí porque é muito sensível, tem alta reatividade. uhum, E, por ter alta reatividade, também retorna mais devagar para a linha de base. Então, o que que acontece? O grande problema de quem tem desregulação emocional é que é uma pessoa muito sensível e reage intensamente. Só que se ela demora mais tempo para voltar para o basal, então vamos pensar aqui. Uma pessoa fez isso aqui, uhum. voltou. A pessoa que tem a sensibilidade biológica, ela faz isso aqui, ó. Ela volta Daí, mais às vezes, devagar. ela volta mais devagar. Tá aqui. Ela tem que chegar aqui. Todo mundo já tá aqui. Uhum. Aconteceu um evento, Entendi, puf, então, entendi. o que que acontece? Esse retorno lento não dá tempo da pessoa se recuperar até o próximo evento. E daí era geralmente nisso onde que aconteciam essas coisas comigo, né, e que acontece muito com os pacientes. Então, às vezes você brigou com teu pai, com a tua mãe, e daí você começa a se regular, tem problema com, sei lá, com o parceiro. Uhum. Daí, tu tá conversando com o teu amigo, daí o teu amigo vem, tem uma DR ou falar alguma coisa pra você, tem um problema com o amigo, você não se recuperou. É onde você geralmente tem uma reação mais exacerbada, mas por quê? Porque houve ali um encadeamento de eventos. Uhum, Só que para as pessoas de fora não é claro esse uhum, encadeamento de eventos. Geralmente, nem mesmo a gente consegue perceber, mas existe um ponto até que a gente fala assim para os pacientes, o paciente fala: "Eu tô bem". Eu falo: "Você não tá bem. Você começou a se regular.
mas vai uns dias até você se Sim. regular. Por quê? Como volta devagar, às vezes só parou de expressar ali o comportamento, né, de Uhum. desregulação, mas ainda tá vulnerável. Então, assim, é nesse espaço onde tem ali, às vezes, alguma explosão, algum Uhum. conflito. Você fala assim: "Nossa, estava bem, do nada aconteceu", mas é porque ele não tinha recuperado ainda. Exato, porque assim, até acontece uma coisa muito específica com as pessoas com desregulação emocional, que é o fato de que, em alguns momentos, quando elas estão reguladas, elas lidam muito bem com uma situação. E aí, quando chega ali num segundo momento que tem a mesma situação, mas elas não estão reguladas, elas não conseguem. As pessoas falam, ué, mas qual que é o problema? Você sabe fazer isso. Sim, Mas ela sabe fazer regulada, não desregulada. sim. E daí esse era o ponto também onde às vezes eu também perdia algumas amizades, eu tinha conflito com os outros. Eu não estava nada recuperada. Pensando nessa fase, Natália, na verdade, pensando nessa regulação, né, tem pessoas que são consideradas, você já explicou um pouquinho, né, que são consideradas às vezes mais frias, outras são, parece que vivem de uma maneira mais intensa, então Uhum, existe uma teoria que busca explicar isso às pessoas que são mais sensíveis, né, uhum. emocionalmente. Além dessa teoria biológica, que outros fatores que você percebe, que a teoria mostra também, né, Uhum. que contribuem para o desenvolvimento dessa hipersensibilidade emocional? Tá. Eh, Quando a gente vai pensar ali a DBT, o transtorno border, né, porque Sim. a DBT, essa é uma diferença inclusive crucial entre a DBT e todas as outras terapias. Por exemplo, a ACT, ela busca falar sobre saúde, Uhum. e dentro da saúde tem a concepção do que é doença, né, do que é um transtorno. Mas a DBT, ela foi voltada para uma população clínica, que é a que tem desregulação Sim. emocional generalizada, Uhum. especificamente o border, mas tem evidências, né? Por Uhum. exemplo, um fato curioso que muitos não sabem é a teoria biosocial, que eu vou comentar agora, também serve sobre a origem de transtornos alimentares, Olha né? só. E qual que é a base da teoria que existe ali dentro da DBT? Ninguém desregula necessariamente por nascer biologicamente sensível. Uhum. Mas, quando a gente pensa, por exemplo, um transtorno de personalidade, ninguém nasce com transtorno de personalidade, né? Você pode nascer bipolar, você pode nascer autista, mas ninguém nasce border. O que que acontece ali? Acontece uma grande interação com o ambiente. Então, geralmente, é uma interação com dois tipos de ambientes, geralmente. Ou com um ambiente muito invalidante, que é Uhum. o que a gente vai chamar de ambiente que tem invalidação pervasiva, ou seja, é a característica central daquele ambiente, seja com violência, seja com a invalidação de fato. E o que, que a gente quer dizer isso? Geralmente é um ambiente, tem a criança ali, que ela já é sensível biologicamente, e um ambiente que pune a expressão emocional, que recebe muito mal aquela expressão emocional. Só que a gente não pode falar assim, ai, mas o ambiente ele é malvado. Por quê? Lidar com uma criança biologicamente sensível é muito difícil. Uhum. Porque é uma criança que chora mais, que pede mais, que demanda muito Demanda mais. mais demandante, né. Então às vezes não é Para nem os que a pais é família. difícil também, que não entendem essa hipersensibilidade, Uhum. né. E às vezes, não é nem que a família é maldosa, mas de fato, uma criança é aquela criança que ela vai cair no chão do mercado, ela não vai chorar 5 minutos. Ela Uhum. vai chorar meia hora Sim, incessantemente. E não quer dizer que ela tá fingindo meia hora. O fisiológico dela aguenta meia sim, hora sim, chorando. sim. Então, quando a gente vai olhar, daí o que que acontece? Esse ambiente invalidante, a gente vai ter algumas características. Ele vai punir a expressão emocional, ele vai enfraquecer relações de identidade da pessoa e ele vai ensinar ali que a expressão emocional não está adequada. O que que isso significa? Geralmente é uma criança muito sensível que chora, pede demanda, punir, né? A gente já sabe, né? Que é não atender, né? Reprovar, fazer alguma coisa que tenha um efeito de tentar diminuir aquele comportamento. Uhum. Mas o que que é enfraquecer a noção de identidade? Vamos pensar que a gente tem uma criança que ela quer água e ela já bebeu água. Mas ela continua com sede. Mas ela já bebeu muita água. Mas ela continua com sede. E às vezes ela fala: "Mas eu quero mais água". E o pai e a mãe falou: "Não, você já bebeu água". E aí, fala assim: "Não, mas eu quero mais". "Não, você já bebeu água".
quando a gente faz uma demonstração dessa, você tá meio que tá ensinando que a sua percepção de sede não tá correta, Sim. por exemplo. E isso vai sobre outras coisas, né? Pode ser sobre uma roupa que vai vestir. Pode ser É, sobre atenção, afeto, isso é tipo assim, né, às vezes. paciência. Por exemplo, às vezes é aquela criança, ela quis assistir um filme com a mamãe. E a Uhum. mamãe assistiu. Daí depois ela quer assistir mais Mas desenho. uhum. Sabe? Porque ela gosta muito de Sim. ficar com a mamãe. Mas a mãe fala, filho, Chega, né, amanhã tem né? aula. Exato. E aí, às vezes, nisso, a gente pode se virar ali do tipo, não, você já viu, já É, tá bom. Mas para aquela é. criança não tava bom. É comum, né, até por relato de pais, né, você pega pais de adultos com border, tive a oportunidade de ter contato com alguns e tive relato dos próprios pacientes, né, falando assim, nossa, mas ele era difícil quando era pequeno. Ela era difícil quando É, era pequeno, quer dizer, já tinha essas características ali, nessa demanda, sim, né? e é nisso que vai se enfraquecendo o senso de identidade, Sim, porque se você não sabe quando você tá com sede, você não sabe que roupa é sim, bonita, sim, então como que você vai saber quem você é? sim. E a gente também tem, né, quando a gente vai pensar nisso, a gente, dentro ali da expressão emocional, a gente tem, né, isso da percepção de identidade, ensinar que as emoções são inadequadas, e a gente também vai ter um papel de se retroalimentar, que é, quanto mais sensível aquela criança mais propensa ela vai estar de ser invalidada. Uhum, E quanto mais invalidada ela for, mais sensível ela vai ficar. uhum, E vai virar um papel que se retroalimenta, e é justamente essa combinação uhum. que vai gerar um transtorno Sim, de desregulação emocional. sim, Então, assim, ser biologicamente sensível não gera. sim, Ser muito invalidado não gera também. Agora, é a transação entre uhum, biologia e sim, ambiente que gera isso. Inclusive, assim, eu não sei como aparece na sua clínica, mas é muito comum aparecer, para mim, pessoas que foram criadas em meio à religião. Geralmente, às vezes, filhos de algum pastor, uhum, de alguma coisa assim. Por quê? Não é só ambiente violento que cria desregulação. Ambiente super protetor ou muito uhum, controlador também cria, porque ele coloca muita expectativa naquela sim, pessoa para que ela atenda. Então, por exemplo, são essas pessoas que cresceram, ai, filho, legal o seu 9, mas podia ter sido um 10, sim, né? Você tem que se comportar assim, 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 porque você é da igreja. A Marcia mesmo não teve um ambiente violento. A Marcia teve um ambiente perfeccionista. Ela conta que a mãe dela exigia uhum, muito que ela tirasse boas notas, que ela fosse a mais bonita da escola, que ela fosse perfeita. Então, essa exigência é um tipo de exigência que acaba nunca tendo fim, né, para uhum, quem tenta agradar. Então, a gente vai ver essa pessoa desde muito pequena tentando agradar e quase nunca chegando o suficiente. Então, sempre falta uma coisa, então sempre tem que fazer mais. E nunca tá bom. uhum, Então, isso vai gerando uma questão com identidade, sim, porque nada do que ela faz nunca tá bom. Então, ela tem que sempre encontrar um ponto para ser boa o suficiente. Mas, ao mesmo tempo, ela tá se estourando para fazer o melhor. Então, é onde também gera. E ali é onde vem um dos principais padrões, que é aquele de tentar agradar todo mundo, de tentar ser perfeita, de às vezes, inclusive, levar isso para relacionamento. E às vezes você tentar ser o esposo perfeito, a esposa perfeita, não porque o teu uhum, esposo, a tua esposa pediu, mas porque você só sabe performar assim, dentro entendi. de relação. Mas essa é uma característica, a autoexigência é uma característica desses transtornos que Olha, envolvem a desregulação emocional? É uma característica? Olha, aqui é quando a gente vai falar de característica do ambiente, né? Sim. Porque assim, a gente está muito acostumado a pensar em transtornos de desregulação vindos de ambientes violentos. Uhum. Mas esses ambientes muito super protetores, Entendi, né? entendi, Eles também geram. Então, assim, entendi. não é que é bem uma característica do Do relacionamento. momento. Mas se é um transtorno de personalidade, geralmente é um ambiente também que interagiu ali para desenvolver, sabe? Entendi. E aí você me fez pensar nas intervenções, né? Pensando ali, você falando ali numa fase talvez mais adolescente sua, e hoje conseguindo se regular mais. Existem desafios? Quais são os desafios? Imagino que sejam bem diferentes no tratamento para regulação emocional do adulto e para a criança também, né? Sim. Se a gente for pensar em termos de DBT, nós não fazemos DBT com crianças. Eu não sou a maior especialista Aham. nisso, tá, gente?
Mas a gente tem a DBTC, e até onde eu sei, DBTC é feita com os pais, porque os pais são o ambiente da Ambiente pra criança. criança. Legal. Já no adolescente, né, Uhum. geralmente eles nunca querem estar em terapia, porque eles vieram por causa dos Sim, pais. sim. Daí, assim, ai, é tão difícil. Essa parte é difícil. Desafiador, né? É. Quando o adolescente quer, às vezes ele vai até melhor que o adulto, porque ele tá se desenvolvendo, ele tá Tem aprendendo. mais maleabilidade ali, né? O adolescente que quer e vem pra terapia, ele é tipo assim, você pensa assim: "Nossa, se fosse sempre assim, a gente tinha paz mundial". Porque É. ele participa, né. E assim, eu acho que as principais diferenças entre adultos, adolescentes ali, criança, tem seus prós e contras, né. Quando a gente tá falando ali do adolescente, a gente tá falando de uma pessoa que se aplicar, ela pode desenvolver bem, ela pode evitar de piorar muita coisa, né, ela vai aprender habilidades que ela vai levar para o Uhum. resto da vida dela. Mas, eu não sei se você atende adolescente, mas o eterno problema da gente que atende adolescente, às vezes, são os pais, né, Sim, que a gente sim. percebe que não é só o adolescente que precisa Uhum. de tratamento, é a família também. Sim. E, geralmente, a família aposta no adolescente toda a expectativa É, de melhora do sim. problema familiar. Na primeira sessão, eu sempre pergunto pro adolescente, assim, seus pais falaram por que que você tá aqui? Aí eles falam, não, só falaram pra eu vir. Exatamente. E assim, muitos dos pais, eu noto e não só Uhum. para DBT, eu noto da terapia regular mesmo, transtornos alimentares, Uhum. acontece muito também. Os pais têm a expectativa de que aquele adolescente, vamos colocar aqui, curado, né, Uhum. também eles não entendem muito bem o que Sim. a terapia vai proporcionar, eles acham que vai parar de ter briga em casa. Uhum. Mas geralmente, uma parte é o adolescente, mas a outra parte às vezes é a relação dos pais Uhum. entre si, é a visão que eles têm do filho. Então, parece que é como um mecânico. Vai lá na terapia, se É, conserta para nossa terapia parar de sim. dar problema. Mas não é Não assim é que assim, funciona. você já acha que com criança, apesar que com criança tem um protocolo específico, né? É que eu não atendo criança. Aham. Ah, não. Ah, não, tem que ter uma sala muito lúdica, é muito dinheiro, gente. Mas parece que combina com você. Olha, sabe que eu É. tenho alguns jogos, assim, que eu já acompanhei uma Uhum. criança autista. Sim. Mas, assim, é muita coisa para dar conta, Sim, né? sim. Muita É. coisa. E tá, você tinha falado de autoexigência, perfeccionismo, ali, autoexigência. Na verdade, é a exigência que vem do ambiente, que acaba acarretando também, né, enquanto ambiente ali, para essa desregulação emocional. Agora, falando de autoexigência, perfeccionismo, né, falando do próprio paciente mesmo, em que momento você sente que a autoexigência, ela deixa de nos ajudar a crescer, tipo, e Hum. passa a trabalhar contra a gente, assim, a nos afastar de uma vida mais. Uhum. Sabe que tem uma coisa que eu até estudando há poucas semanas, eu acho que mudou muito a minha visão, né, eu faço pós em DBT, né, Uhum, e eu lembro de uma aula que eu tive na pós, em que tinha uma parte lá do material onde tinha uma sacada muito pequena, mas que é muito genial da minha parte, que é quando não sei se é a Marcia, não sei quem é, o autor explica que por muito tempo as pessoas elas vão passando por coisas traumáticas e invalidantes, por exemplo, em relação à autoestima, vamos pensar aqui em identidade. Mas qual que é o pulo de onde isso vira para algo que a pessoa passou para a forma com a qual ela se vê? Quando essa pessoa, ela se torna o próprio ambiente invalidante e ela já não precisa uhum, da pessoa lá fora para uhum, se invalidar, porque ela aprende a se invalidar. uhum, Então, por exemplo, é muito comum para mim cliente que passou por bullying. Eles aprenderam que o nariz é feio, que o cabelo é uhum. ruim, e aquilo, assim, eu tenho alguns clientes, já teve um atendimento com um cliente, eu dei alta já para ele já. Mas tem uma parte ali que a gente faz exposição, né? Então, por exemplo, eu tomo muito cuidado com exposição, porque dá muito gatilho, mas ele não conseguia olhar no espelho. Daí eu falei, a gente vai se olhar no espelho. Né? Então, primeiro eu comecei com a câmera, Uhum, né? Daí eu tirava uma foto, eu falava, o que que tu tá vendo? Eu lembro que no início, as primeiras fotos eu tirava do lado dele, ele tinha que descrever meu rosto também. uhum. Tipo, Daí não era só ele que estava se expondo ali. é, daí depois eu botei só ele Sim. na foto, e aos poucos daí pus vídeo, daí depois pus no espelho. E eu lembro que chegou o momento em que, assim, ali no início, ele não conseguia olhar, ele falava: "Porque o meu cabelo é feio". E daí eu falava assim: "Mas onde você tá vendo seu cabelo?". E daí ele falava: "Eu não preciso ver, eu sei que o Uhum, meu cabelo é feio". Então eu lembro muito disso, porque ele com o passar das sessões também com isso, a gente foi vendo que ele não achava o cabelo feio.
Só que o que que acontecia? Era muito difícil para ele contrapor que ele não achava feio, mas que ele ouviu por tantos anos que era feio. Sim, Então, sim. tinha uma sobreposição. Então, assim, o cliente, geralmente, que se torna esse ambiente invalidante, não quer dizer que ele acha aquilo, mas houve uma série de ensinos, de Uhum, emparelhamentos, né, pode chamar do que for, que ensinou aquilo para ele, que é uma regra mais forte do que a percepção que ele tem dele, né. uhum, Então, eu acho que esse é um ponto que traz muito sofrimento para os pacientes no geral, porque é muito ruim, até uma coisa que eu explico para muitos deles, que passaram por bullying, uhum, abuso, e coisas assim, né, você sabe que aquilo foi errado, só que você não conseguia provar que aquilo era errado, porque todo mundo ao teu redor estava agindo como se aquilo fosse uhum, certo, né, que nossa, o bullying para mim é uma das coisas, assim, que mais arrebentam com isso, né. Então quando, tipo assim, a gente vai pensar essa visão de identidade, às vezes a pessoa até quer melhorar a visão que ela tem dela, mas tem algo tão forte ali puxando ela pra e baixo, que né. ela viveu por tanto tempo, tão frequentemente, com tanta Uhum, intensidade, que o registro é muito forte, né, por mais que ela encontre uma outra pessoa, uma psicóloga que ajude ela a enxergar uhum. aquilo com não é nem olhar um olhar mais positivo, mas mais realista, ainda assim para ela é difícil contrapor aquela visão, né. Sim, e vamos pensar assim, né, a gente tá falando, por exemplo, de algo como bullying, Uhum, mas se a gente for pegar algo mais violento, tipo um abuso, ou alguma coisa muito traumática, vamos pensar ali um critério de uhum, transtorno pós-traumático. No geral, nós, seres uhum, humanos aqui, uhum, a gente tem uma visão muito previsível do mundo. Então, por exemplo, hoje você veio aqui no podcast, amanhã você vai atender, depois você vai atender, você vai fazer tal e tal coisa. Daí no domingo, você vai dar banho no cachorro, você vai fazer isso. Uma pessoa, quando ela tem um trauma, ela tem uma ruptura muito abrupta da realidade. Então, assim, vamos pensar assim, alguma violência. Vamos pensar assim, quem tá num país e do nada estoura uma guerra. É uma violência muito abrupta da realidade e a realidade perde completamente a sim, sim, previsibilidade. Então, quando a gente vai pegando as pessoas, né, até mesmo o próprio bullying, uhum. geralmente o bullying ele acontece mudando de escola para escola, indo para um ano, então começa a acontecer uma queda muito abrupta dessa previsibilidade que a gente também precisa para se regular. Então, essa é uma coisa também muito difícil de lidar, porque se antes você viu o mundo com início, meio e fim, todos os dias, uma sequência, todo dia pode algo muito ruim acontecer. Então é realmente muito assustador, né? Uhum. Você fez me lembrar de tá falando da Cris, né, e aí estudando a DBT, o treino de habilidades, grupo, e aí um ponto que ela trouxe, né, lá no comecinho, falando sobre essa disponibilidade, né, do terapeuta. Uhum. Uma disponibilidade, né, de atendimento, principalmente nesses casos mais graves, né. Você trabalha bem essa disponibilidade, assim, de estar disponível, né, a qualquer momento? Como que é isso para você? Ó, Deve ser demandante também, né? demanda, mas é só você combinar direitinho. Você já combina É. direitinho no início ou vai botando o limite nas primeiras Aham. vezes, porque assim, né? A gente tem o coach Sim. telefônico e a premissa do coach ela é para 3 situações. Para quando o cliente tentou usar uma habilidade e não conseguiu, para quando ele tem algum problema ali na terapia com a gente, que não pode esperar a próxima sessão, Sim. porque vai significar que ele vai romper o vínculo, Uhum. e a terceira é quando ele está em crise. Sim. Mas, por exemplo, quando a gente explica essas 3 situações, eu costumo falar: "Eu sou bem mais útil nessas 2 aqui, porque Uhum. aqui a gente não vai resolver problema nenhum, É. a gente vai conter", Sim. né. A premissa do gerenciamento de crises é: não piorar já é melhorar, né, Uhum. então não Uhum. fazer coisas para piorar. Então, quando a gente vai explicar para o paciente, cada terapeuta tem muito um limite. Eu, como tenho transtorno mental, eu falo Uhum. assim: "Para que eu esteja bem, para Uhum. cuidar de você, eu também vou precisar de algumas coisas". Então, por exemplo Cumprir esses combinados, né? então, por exemplo, eu falo para o cliente: "Geralmente eu não atendo coach de madrugada, porque eu desligo o Wi-Fi para dormir". Uhum. Só que aí, por exemplo, se eu não atendo de madrugada, eu deixo ele com um plano de segurança
que contemple Uhum. isso. Então, por exemplo, sempre quando a gente combina um coach, a gente tem que necessariamente ter um plano de segurança. Então, nesse plano de segurança, a gente tem coisas que ele pode fazer quando uma crise está começando, Uhum. quando ela está piorando e quando ela já estourou. Também no plano de segurança, a gente tem os contatos, pelo menos 3 contatos de Uhum. segurança. E o meu, o do psiquiatra, e geralmente o do CVV, né? Que é o Uhum. Centro de Valorização da Vida. Até hoje, já aconteceu de cliente me contatar de madrugada. Pra sorte deles, eu tava acordada com insônia. Uhum. Então, tipo assim, eu respondi. Mas, no geral, o que que acontece? Você combina também um limite do quanto o cliente pode te acionar. Geralmente, é 3 vezes ao dia. Mas eu nunca tive cliente que me Uhum. acionou 3 vezes ao dia. Por quê? Talvez numa fase mais aguda do transtorno, né? Talvez. É, só que assim, também quando o cliente começa a acionar demais, a gente precisa analisar a função. Porque às vezes o cliente ele tá acionando porque ele precisa. Mas às vezes ele tá acionando porque tá vendo o contato como uma extensão da Uhum. terapia. Ele tá sendo reforçado num comportamento que é inefetivo, tipo acionar toda vez que se sente sozinho, Sim, sim, sim. né? Por exemplo, ele te aciona, mas não quer resolver a crise. Sim. E até teria condições de lidar sozinho, mas Uhum. pareceu mais. Sim, e a gente coloca regras, né? Então, Sim. assim, já teve clientes que acionaram bastante, mas são períodos muito agudos, Uhum. geralmente, né? Porque geralmente o cliente ele também tem aquele receio de incomodar para Uhum. acionar, sabe? Sim. Daí, assim, no geral, eu combino assim. E quando eu vejo, por exemplo, tá excessivo. Se está excessivo, porque ele não entendeu que o coach é um apoio, né? Eu delimito esse limite, eu falo em sessão, e quando ele me aciona, mesmo se ele continua me acionando, né? É uma coisa assim que é cruel, mas Uhum. a gente não Uhum. responde na hora, Sim, né? sim. Mas por quê? Inclusive, a Tem uma gente função também. porque às vezes responder na hora tá reforçando o comportamento de acionar, Sim, só que ele não tá acionando para uma coisa que tá ali prevista, sim. sabe? É uma coisa que ou pode ser discutida em sessão ou Uhum. a gente tá vendo que tem uma outra Uhum. função. E também, a gente quando vai pensar esse cliente ali que tá acionando, às vezes ou o cliente não entendeu as regras e tu tem que explicar, ou é isso, às vezes a gente deixa de responder não só pra pessoa parar, né, pra Uhum. botar em extinção, Uhum. mas às vezes, geralmente, às vezes a gente não tá respondendo na hora mesmo, porque tá atendendo. Então tem cliente que a gente não responder, às vezes ele se vira em uma coisa que se você respondesse ele não ia se Aham. virar, Sim. né. Até para não criar desenvolver essa autonomia, né. É. É. E, por exemplo, a gente tem na DBT uma regra que é a regra das 24 horas. Uhum. Alguns clientes gostam muito da gente, né? Uhum. Pô, o terapeuta, a pessoa que Uhum. entende, é legal fazer terapia, sabe? Quando a gente não tá puxando Aham. ali eles, é muito legal fazer terapia. E aí, nessa regra das 24 horas, é porque tem alguns clientes, quando eles se lesionam ou acontece alguma coisa que eles fazem de se machucar, um Uhum. comportamento inefetivo, sei lá, beber, alguma coisa pra se regular, a gente coloca, né, não são para todos, mas para quando a gente percebe que o cliente aciona a gente, porque ele quer dizer que tá sofrendo, porque ele se cortou. Só que pra gente não reforçar esse comportamento, de vir comunicar, né, que se Uhum. machucou e se lesionou, né, porque muitos fazem, né, porque ele funciona. Não é que eles fazem por perversidade, Uhum. às vezes funciona pra Uhum. pra gerar um afeto, uma preocupação que eles tanto querem receber. Mas eu acho que isso até entra num próximo tema que eu queria falar com você, que tem a ver com a impulsividade também, não tem? Sim, e assim, nessa regra das 24 horas, a gente coloca para o cliente que se ele se cortou e ele se regulou, se cortando ou bebendo, alguma Uhum. coisa assim, ele tem que esperar 24 horas para contatar a gente, porque a gente era para ajudar nas habilidades para se regular. Sim. Se ele se regulou, então ok, E não entendeu? adianta fazer isso e depois, logo em seguida, ligar ou querer fazer É esse porque contato. o cliente às vezes ele liga para O que comunicar, que né? fez? Porque, assim, muitos dos clientes, durante toda a história de vida deles, foi assim que eles aprenderam a receber um único tipo ali de atenção, Sim. de coisa que eles querem. Só que qual que é o problema? Não dura. Então eles fazem de novo, né? E é lesivo para eles, né. Uhum. E daí, assim, a gente entende, né? Por exemplo, eu sempre faço o risco. Tem chance deles cortar de novo? Daí, se tiver, eu abro uma É, média, mas na próxima é. sessão eu vou falar da regra das 24 horas. Agora, se não tem chance, se ele tá regulado, tá ali com gente monitorando,
Sim. Então, não vai ter contato. Então, assim, o coach parece que ele demanda muito, mas também vai da nossa habilidade de conseguir colocar os limites, né. Entendi. Quando a gente se forma, é mais difícil, mas aí a gente vai tomando Uhum. paulada, a gente vai aprendendo, daí você vai tendo que É. pôr, você vai falar assim, ou eu ou ele, né. Uhum. E o que que acontece quando a pessoa agora falando de uma desregulação, assim, de modo geral, quando a pessoa não consegue às vezes a pessoa não tem um transtorno de Uhum, desregulação emocional, mas ela tem uma dificuldade de perceber o que está sentindo antes de agir impulsivamente. uhum, Ela agiu. sim. Qual é a visão que você tem? Olha, eu acho que assim, né, quando a gente vai falar de impulso, é uma área inteira, né, É, controle de sim. impulsos, né. Eh, Quando a gente vai olhar, tem um tipo de impulsividade que ela tá diretamente ligada à regulação emocional. Então, por exemplo, são coisas que você faz para se regular. Quando você toma álcool, a gente tem um efeito ali de deprimir, né, a Uhum. atividade do sistema fisiológico. Então, tem um efeito de regulação. Sim. Então, assim, tem coisas que nós fazemos porque a gente quer o efeito de se sentir regulado, de curto prazo. A Uhum. gente tá muito ligado no curto Sim. prazo, né? E aí, alguns comportamentos impulsivos, eles estão muito relacionados a essa regulação. A gente também tem uma noção muito grande, às vezes, talvez, de adrenalina, de prazer, de alguns comportamentos impulsivos, né, que as pessoas vão fazendo para que elas sintam coisas, Uhum. porque elas já não sentem nada, elas não estão ativadas. Então, quando a gente pensa assim a impulsividade, né, tem N particularidades assim, dos clientes, porque inclusive uma coisa que é muito comum, às vezes, no TDAH. Uhum. É aquela pessoa que ela tá aqui, daí do nada, "Nossa, mas eu acho aquela pessoa tão feia", Hum. e ele não viu que a pessoa tá do lado. Aham. Então, Sim, assim, é muito difícil. Daí a gente vai falar de controle de impulso, né, sim. que às vezes, inclusive, é o que falta. E eu acho que tem a ver com procrastinação também, não tem? Eu Olha. estava vendo lá o workshop que você vai fazer, e um deles fala sobre procrastinação, hábitos também, né. Eu acho que Uhum, uma coisa tem muito a ver com a outra, né, porque essa pessoa que eventualmente está procrastinando uma tarefa importante, um estudo, a leitura de um livro, um projeto, né, invariavelmente você vai conversar com ela, ela tá tendo comportamentos impulsivos também para outras atividades, que seja celular, que uhum. seja assistir coisas na televisão. Mas parece que assim, eu tô agindo mais pelo impulso do que pelo controle, né? Pelo controle eu deveria estar, tipo, estudando, né? Lendo algo, né? Sim, até uma coisa assim, né, que é o que eu vou trabalhar no workshop, a gente hoje em dia tudo é procrastinação, né. Ah, porque não é porque é procrastinador, porque é uma pessoa que não consegue produzir e bi bó. Uhum, Só que existem algumas pesquisas que demonstram que os comportamentos de procrastinação, por exemplo, eles estão muito correlacionados com a ansiedade. Então, eu tenho uma prova para estudar, mas é uma prova muito difícil para mim, uhum, é uma matéria que eu não gosto. Então, só de pensar naquilo eu fico ansioso. Então, eu vou enrolar mais. uhum. Porque geralmente a gente tem uma propensão maior a fazer o que a gente Sim, gosta, né? sim. Tanto é que a matéria que a gente gosta, a gente vai bem Uhum, porque estudou. sim. Então, existe uma forte correlação da pessoa não perceber o sentimento, né? A gente até vai falar das emoções primárias e secundárias. Uhum. Já ouviu falar disso? Um pouco. Quando a gente pega ali, entender emoções primárias e secundárias, a gente tem que existem algumas emoções que geram outras. Geralmente, a gente fica muito mais sob contato das emoções secundárias. Uhum, E a gente, por não perceber as primárias, acaba não conseguindo uhum, resolver. Por quê? Você tem que resolver a primária para a secundária sumir. uhum, Então, assim, um exemplo que eu sempre dou muito assim para os pacientes é tipo, ai, vamos pensar que você tem um filho. Seu filho saiu 7 da noite, falou que chegava às 10. Daí o filho saiu 7 da noite, falou que chegava às 10 e deu 10h30 ele não chegou. Como que você tá? Daí geralmente eles falam assim: "Ah, tô preocupado". Falei: "Deu meia-noite, ele não chegou". "Ah, daí eu tô mais preocupado". 5 da manhã, não atende, não te responde. Daí ele fala: "Tô muito preocupado. Vou até na polícia". uhum, Vamos supor que você tá prestes a sair pra ir pra polícia, ele chega. O que que você vai fazer com ele? Geralmente, as respostas como é: "Eu vou gritar, eu vou brigar". uhum, uhum, Quem vê a pessoa ali gritando, brigando, fala que ela geralmente tá com raiva, mas a raiva só veio porque estava muito preocupada. uhum. Então, quando a emoção da preocupação é resolvida, né, Não os dois teria raiva, talvez, né?
É, e muitas vezes isso acontece de maneira mais complexa com outras emoções que a gente evita Uhum. sentir, né. Então, assim, muitas vezes quando a gente acha que tá com raiva de alguém, a gente pode estar com nojo, que é nojo dos princípios morais de algo que ela Uhum. fez. Ou então quando a gente acha que tá se sentindo triste, na verdade tem rejeição Uhum. por baixo. Então, essas emoções ali, toda vez que a gente não entende qual emoção a gente precisa regular, Uhum. caos, né? Sim. Caos total para as pessoas. E é isso que geralmente também causa, assim, é um pouco de dificuldade de como que você vai fazer. Então, quando pensa em procrastinar, em lidar, meu, às vezes você acha que você tá procrastinando, mas você tá deveras ansioso de sentar Uhum. para mexer com algo. Então, entender isso também muda, porque às vezes a gente tá tentando resolver uma coisa que não é resolvível Sim, ali, sim. né? E sim de outro jeito. Tem algo que eu não tô percebendo que tá fazendo com que eu evite aquela situação, aquela atividade, por exemplo, né. Sim. E aí falando de percepção dessas emoções, você falou do nojo, né, por exemplo, ou da inveja. Você acha que essas emoções têm algo a nos ensinar? Olha, a gente tem ali um conjuntinho, né, que são as emoções sociais, né? Sim. Por exemplo, quando a gente vai pensar nojo, inveja, vergonha e culpa, Uhum. elas têm uma função ali, social. Nojo também tem uma função protetiva, Sim. né? Agora, por exemplo, pegar um nojo. A gente nomeia muito pouco as coisas como nojo. Teve uma época que, lembra aquelas camisetas do ranço? Sei. Foi o mais perto que a sociedade chegou de nomear o nojo. Aham. Porque a gente está acostumado a atribuir o nojo a um peixe podre, a Uma uma é, barata, a uma coisa, assim, desgostosa. estragada, morta, coisa do tipo, assim, né. Isso. O nojo, por definição, ele é medo de contaminação. Sim. Então a gente pensa sobre medo de coisas que a gente ia morrer, por exemplo, você viu um cogumelo vermelho. Uhum. A pessoa que não tinha nojo comeu e morreu, né. Uhum. Então só que qual que é o ponto? Nós também podemos sentir nojo de pessoas, Sim. De de atitudes, né, uhum. dessas pessoas. Sim, e o que que é o problema? Às vezes a gente não consegue nomear isso. Por exemplo, às vezes as pessoas nomeiam nojo com medo. Uhum. Só que medo é uma reação tipo, nossa, sabe? O nojo é como, eu explico assim para os pacientes, é como se você fizesse assim, Uhum. ah, Sim. não. E geralmente o paciente fala assim, ai, eu não quero mexer Aham, nisso. aham. Não, porque é essa questão de querer se afastar, Sim, né? Então, quando a gente pensa o nojo, uma coisa que é muito comum pra gente que é ser humano é ter nojo dos valores morais de alguém, sim. né? Às vezes o jeito que alguém age, né? Então, por exemplo, não é incomum, quando a gente tá falando de casos de abuso, algumas vítimas sentirem nojo, né? E principalmente quando não foi aquele abuso violento. Hum. Né? Por quê? Porque geralmente aquele abusador conquistou a vítima, né, a Uhum. criança. E daí quando cresce, vai muito contra os valores morais daquela Uhum. pessoa, mas aquilo aconteceu com ela, né, e ela tem, né, só que esse sentimento geralmente não é nomeado, né, porque não é medo, mas o mais Uhum. próximo que as pessoas conhecem, porque ninguém fala muito do nojo, Uhum. né. É protetivo, né, nesse É, caso, né. e aí a gente vai tendo também outras emoções sociais que elas também são mais complexas. Por exemplo, a gente no geral não sabe muito discernir, vergonha de culpa. Por exemplo, vergonha e culpa são emoções sociais, que têm uma função de informar ao grupo que tu faz parte, "Eu errei, mas não sou um perigo para o grupo. E Sim. e preciso e posso ficar aqui". Por quê? A diferença ali da vergonha para culpa, se eu não estou muito enganada, é que a culpa é quando houve o erro. A vergonha é quando você está fazendo algo e está sendo observado, Uhum. avaliado e se sente desajeitado. Nesse sentido, a culpa, ela é muito importante pra gente enquanto espécie, porque lá no início, né, os seres humanos quando eles erravam dentro de um comportamento grupal, quem aparentava vergonha, né, provavelmente permanecia no grupo por não ser identificado como uma ameaça, Sim. porque quem errava e não sentia vergonha, Uhum. era visto, né, como um inimigo, como um Sim. potencial destruidor. Então a gente vai ter essas emoções sociais um pouco ali pra gente,
Só que, justo, como elas têm uma função social, elas podem ser muito difíceis de lidar, porque nós não aprendemos muito sobre elas ali dentro do nosso núcleo, no geral, né? Uhum. Então, por exemplo, a gente falou de culpa, inveja. A inveja, não necessariamente, ela é ruim. Porque a inveja te faz olhar pro coleguinha e falar: "Ah, eu quero isso também, vou Uhum. atrás". Sim, O problema da inveja é quando isso domina a tua vida, sim. né, você mobiliza coisas para prejudicar a Às outra vezes a inveja pessoa. pode mostrar alguns valores que você tem, né? Tipo, alguns desejos que você tem também. Uhum, Desde que você não use isso de forma a destruir o do outro, né? Mas pode ser um sinal, tipo, nossa. E às vezes a gente nem se permite, né? Fala assim, nossa, eu não devia estar sentindo isso. Isso é uhum, inveja, né? Só porque a outra pessoa, sei lá, tem uma blusinha branca. Eu não podia estar pensando na blusinha branca. Não, posso sim, né? uhum. Admiro o dela e queria ter a minha também, né? Não tem problema. Sim, porque a inveja também, se eu não me engano, a DBT ela tem uma ficha para cada emoção. O que eu gosto da Marcia é isso, ela simplesmente falou: "Não, não vou presumir que vocês sabem isso, eu vou Aham, escrever tudo que eu aham, puder", né. sim. E quando ela traz sobre a inveja, tem uma definição ali na ficha que ela coloca, é quando outras pessoas possuem algo que você quer muito ter, né. Então, às vezes, não é nem uma questão por maldade, mas vamos supor, é muito comum, por exemplo, uma pessoa que quer muito estar num relacionamento amoroso, ela ver pessoas tendo um encontro perto dela e fica triste, porque é o valor Sim, dela, né. sim. Então, a inveja, ela tem esse papel de mobilização, de a gente perceber, né, coisas, só que ensinam a gente sobre inveja de uma maneira muito Uhum. torta, Sim. né, ainda mais para mulheres, né. Eu acho que tem a ver com as emoções difíceis, né, como algo que não é permitido sentir ou Uhum, é errado sentir, quando na verdade pode ser pra gente vários, vamos dizer assim, vários insights e sinais de coisas que têm valor pra gente, ou de uhum, coisas que a gente tá sentindo falta, por exemplo, sim. de um relacionamento, né. Se a pessoa às vezes não se percebe nessa situação, ela vai sair de lá culpada ou evitando, né, quando ela poderia Uhum. falar: "Poxa vida, tô sentindo falta de alguém", né. Sim, Se ela se permitisse mais. e a inveja é punida É, socialmente, né. sim. Por exemplo, no geral, a gente nunca fala: "Eu tô com inveja", mas pelas palavras, algumas pessoas conseguem Sim, sim. perceber, né, que se está com inveja. Mas o que que acontece? Quando as pessoas percebem, sempre existe alguma fala punitiva, Uhum. né. "Ai, mas você está sendo É. invejoso, não pode isso, não Aham. pode aquilo", né. Por exemplo, porque tem muito meme por aí de criancinha que vê a outra com um brinquedo melhor, né, e a criança lá com inveja de todo mundo: "Não pode, que coisa feia". Aham. Você já viu aquele vídeo? É um vídeo muito antigo, que eu gosto muito de usar meme com os Uhum. meus clientes no atendimento, então às vezes o cliente tá falando, eu já tô abrindo um meme ali no YouTube que eu vou passar pra ele. Aham. Tem um experimento, que é um experimento sobre, não sei se revolta ou sobre injustiça, mas que são de uns macaquinhos. Hum. E tem 2 macaquinhos, assim, gaiolas diferentes, e primeiro a moça do experimento, ela começa dando uma uva para cada um deles, se eu não me engano. Daí, depois, para o da direita, ela começa a dar uma fruta diferente, continua dando uva para o outro. Uhum. Daí no início ele pega a uva, mas quando ele começa a perceber que o outro estava ganhando uma fruta E tá diferente, mais feliz o outro? é, Aparentemente. é porque o outro só estava ganhando algo diferente. Entendi. Daí ele vê que o outro tá assim, daí ele pega assim, ele bate a uva, sabe? Aham. Daí ele olha, daí ela dá mais outra uva. Daí ele pega a uva e joga nela. Olha só. E assim, ele é um experimento, eu acho que ele é um experimento que fala um pouco sobre Aham. desigualdade. E um dado momento ela continua dando uva, e ele começa Fica a com raiva da uva. chacoalhar, porque ele quer o outro também. Aham. Ele nem sabe o que é, Sim. mas ele começa a chacoalhar. E tem uma hora que ele bate a mão Aham, aham. assim, né, tipo: "Ei, E eu me dá, me dá". E assim, eu gosto muito, assim, porque ele começa a jogar, assim, É. na moça, e é muito tipo assim, até os animais têm isso. Sim, sim. Só que, socialmente, nós não somos É. ensinados, provavelmente ali, né, É o pensando nos contrário, a gente é ensinado ao contrário, né, você não pode desejar o que é do outro,
Você não pode nem querer o que o outro tem também, né? Aham, sim, e é por isso que eu gosto muito de usar meme em Uhum. sessão, porque além deles serem engraçados, né, eles quebram a rigidez do atendimento, mas tem coisa que o paciente, ele pensa: "Ai, só eu sou assim, Aham. só eu, ai". Daí eu vou lá, eu boto um meme que Do é macaquinho fala: "Não, exatamente até um macaco é assim, eu posso ser assim também". Aí vai trabalhar um pouco de aceitação, né? é, porque às vezes, eu não sei se você sente isso, mas tem cliente que responde muito bem na terapia Uhum. com a gente. Mas tem cliente, se eu falar assim, fulano, isso é perigoso, ele vai falar, não, não, Uhum. não, eu sei do que eu tô É, falando. aham, Então, você tem que ter o jeito, aham. né, de falar. A linguagem, né, pra ele entender. Outro dia eu tive uma cliente que ela apresentou e falou assim: "Porque eu sou uma péssima esposa, porque eu isso e aquilo". E tem um meme de um cara, de um jornalista, que ele vai entrevistar uma mulher que ela tá na delegacia, e ele falou assim: "Ah, mas por que que você tá aqui, né, tarará". E ela falou assim: "Não, só porque eu tenho antecedente". Daí ele: "Mas você matou seu esposo, você não acha que você é ruim?". Daí ela: Que eu sou ruim? Só porque eu matei ele eu sou ruim? Eu sou é boa, depois que eu matei ele eu fiquei melhor ainda". Meu Deus. Então, por exemplo, quando eu coloco esse Aham, meme pra quebra um ela pouquinho, ver, né. é pra ela pensar: "Nossa, ela matou o cara Aham. e se E, acha uma boa esposa. E né, você tá aqui porque sentindo errou". culpada por conta disso daqui. E é onde geralmente eu consigo transformar Sim. o que ela tá trazendo, Aham. né, porque, assim, geralmente eles não esperam Sim. meme, Aham. né, eles esperam que eu fale assim: "Ah, tem um Mas você tem negócio". o quê? Uma biblioteca de meme? Como é que você guarda isso? Eu amo meme, então eu só vou consumindo Aham. memes, e eu vou lembrando do que eles vão Ah. falando, assim. E eu gosto muito porque, tipo assim, teve uma vez, né, que eu tenho uma terapeuta que eu gosto bastante, assim, e um dia eu cheguei pra ela e falei assim: "Isa, eu tenho certeza que o fulano vai terminar comigo, porque xixi, bababá, bababá". Então eu falei assim: "Nossa, ela vai me escutar, né". Eu pensava que ela ia falar assim: "Ah, é? Mas o que que tá acontecendo?". Porque todas as minhas Aham. outras terapeutas falavam. Daí ela falou: "É? Abre uma tenda, já que você tá muito boa", sabe. Daí eu fiquei assim: "Hã? Por que você está Aham. falando isso?". Aham. Daí Abre uma tenda? é uma tenda de previsão. Ah, entendi. Ah, É, de sabe, prever, entendi. E daí, assim, demorou, assim, pro É. tico-teco Aham. conectar, mas o que que acontece? Essa é uma que eu uso inclusive até hoje, né, Uhum. eu uso com os meus pacientes. No geral, a terapia, ela é muito participativa, então Uhum. a gente como terapeuta, a gente é: "Mas por quê?". Uhum. Só que tem coisas que se a gente entrar em certos tipos de relato, a gente vai estar reforçando o jeito do Uhum. cliente de pensar uma coisa. Sim. Então quando eu falo assim: "Ah, é? Nossa, que você tá Uhum. boa, né, você é a Aham. mãe de ná". Aham. Eu boto o foco no que importa, que não é o que aconteceu, é a forma com a qual você tá vendo um Sim, evento. sim. Então, a gente pode fazer isso de muitas formas, mas é esse momento quando a gente identifica. Nem sempre falar sobre o que o cliente quer falar vai tratar ele, Uhum. porque ele vai falar sobre o que ele quer Que sim, repetir, sim. né, mas nem sempre é o que a gente precisa falar, né. E desculpa, você ia complementar alguma Não. coisa? Não? Você estava dando o exemplo dessa paciente no relacionamento, e aí na verdade é o próximo tópico nosso aqui, né, sobre relacionamento, né. Você acha que pode ter uma pessoa extremamente saudável nessa questão da regulação emocional? Eu sou regulado, né, e entrei num relacionamento, nossa, meu relacionamento acabou comigo, eu virei uma pessoa desregulada. Já aconteceu? Olha, eu acho que assim, né, com algumas exceções, assim, né, porque assim, não é só um relacionamento que desregula uma pessoa, né, Uhum, é uma interação, eu acredito. Mas é assim, porque assim, a gente tá muito acostumado a ver ambiente, aqui a gente tá numa sala com uma TV, mas pessoas também são um ambiente. Então, por exemplo, a pessoa com quem eu namoro é um ambiente, os meus amigos com quem eu tenho uma amizade também são um ambiente. Então, no geral, as pessoas, elas também são contextos. Então, quando as pessoas são contextos, né, de fato, a gente começa a entender desregulação de uma maneira particular. Por exemplo, uma faculdade é um contexto, sim. né? Uma igreja é um contexto. Então, é totalmente possível e às vezes é até bem comum, né? E uma combinação que é até bem perigosa. Uma pessoa muito sensível biologicamente e um relacionamento muito estável. Não é incomum, inclusive, para mim, aparecerem pessoas ali com diagnóstico de border, que a gente vai tratando, a gente coloca ali Uhum. na DBT,
mas ou sai de um relacionamento ou melhora ambiente no geral, de convivência, e a gente vê que a desregulação some, que é o que eu gostaria de chamar de pessoas que geralmente são sensíveis biologicamente e Uhum. respondem mais ao ambiente. Mas relacionamento, no geral, é uma das coisas que inclusive mais desregulam as Sim, pessoas, né. sim. Ainda mais hoje em termos quando a gente pensa ali do love bombing, Uhum. né, de entrar em relacionamento, assim, sem pensar, sem saber o que que ele vai Sem ser. conhecer, Uhum, com certeza. né. Tem casos, às vezes, de pessoas que não tiveram muitas experiências de relacionamento, entraram num relacionamento e era um relacionamento que a gente hoje em dia, né, se fala tóxico, né. Uhum. Às vezes de muito controle, às vezes de muita punição, muita crítica, desenvolvimento de baixa autoestima ali, através de tudo isso. E a pessoa começou a ficar desregulada emocionalmente. E Uhum. aí o parceiro fala assim: "Ah, mas do jeito que você é, só eu pra ficar com você, só eu pra te Sim. aguentar". Mas na Uhum. verdade a pessoa desenvolveu essa desregulação na relação. Sim, e assim, outro também ponto, às vezes, é quando são parceiros muito diferentes, né. Às vezes um que conversa, e expõe muito as emoções e outro que não quer falar, né. Uhum, Às vezes a violência ela não vai vir só das brigas, mas daquele parceiro que sai andando quando o outro tá uhum, falando, daquela pessoa que às vezes senta pra conversar e inverte a conversa para outro lado, né. Então, assim, no geral, os relacionamentos tóxicos, o que acontece é que dificilmente a gente vai ter ali um contexto ruim o tempo todo para que haja saída. Então, por exemplo, tá ruim, tô quase desistindo, ter um fim de semana bom, uma semana boa. Mas aí tem 4 meses ruim. Só que por aham. ter aquelas coisas boas ou o tempo, né. Parece que vai gerando mantém uma esperança, né. Sim, é porque assim, né, é intermitente, porque é bom ou é ruim? É bom por É, exemplo, tudo que é muito ruim, a gente já sai na hora. sim. Agora, essas relações têm tudo isso, assim, de ruim, mas tem as pequenas coisas boas que geram a esperança, né. Uhum, Se vamos pegar aqui, fazer uma referência muito adolescente, mas em Jogos Vorazes, né, o que uhum. eles mais detestam lá na moça lá do distrito é que ela trouxe esperança. E tipo assim, o povo lá controlava a cidade toda, bastou uma menina que trouxesse esperança, mudou tudo, mas justamente porque a esperança, ela tem um papel muito grande ali para manter os nossos comportamentos, mesmo quando o ambiente diz que a gente não deveria manter. Uhum. Mesmo quando o ambiente aparentemente está punindo esse comportamento, mas a finalidade dele lá na frente talvez seja outra, né. Sim, e assim, quando a gente para pensar, né, a gente também tem um esquema. Quando a gente vai estudar lá, os ratinhos no Uhum, laboratório, aprender princípios de comportamento, a gente tem um esquema que a gente usa em laboratório para ensinar, como produzir resistência à mudança. Então, a resistência à mudança, ela é produzida sempre em cenários onde não tem vamos colocar aqui, uma regra, fixa. fixa. Então, por exemplo, né, que é o esquema ali de reforçamento. Então, por exemplo, o rato que recebe ração o tempo todo, quando ele para de receber ração, ele tenta várias vezes, não deu, acabou, meu irmão. Desistiu. É. Agora, o rato que recebe ração toda hora, daí para, ele aperta, 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 recebe de novo. Parou, daí ele apertou, apertou um monte, ele desistiu, mas aí caiu, então o que que acontece? Né, é isso que vai acontecendo. Então, às vezes, dentro de uma relação, no início estava tudo lindo, Uhum. tudo maravilhoso. Daí teve uma briga terrível. Mas depois de uma briga terrível, vocês foram num restaurante, vocês fizeram um monte de coisa legal. Uhum. Depois, 3 dias depois, meu filho, No foi horrível, terrível de é. novo. Mas A pessoa te aí jogou lá pra debaixo né, mas aí debaixo do aconteceu uma sapato. coisa legal. E às vezes, o que que é muito específico também em relação aos relacionamentos? Nem sempre a pessoa que é ruim para outra é a que entrega o que é bom. Então, por exemplo, não é incomum pessoas estarem na relação porque gostam da sogra, gostam dos irmãos da pessoa, ou então porque gosta do fato de namorar. Uhum. Né. Então assim, é muito comum. Então a gente vai olhando ali, e às vezes nem é aquela pessoa que está entregando tanto, é todo o contexto ao Sim. redor dela, né. Ou então às vezes, por exemplo, pessoas que nunca tiveram muito família, né. "Ai, mas aqui é minha família, né, então aquilo é importante". Eu costumo perguntar para meus pacientes assim: "O que que essa pessoa te faz sentir?".
Como é que você se sente quando tá do lado dessa pessoa? Porque às Uhum. vezes quando tá longe, ela fala assim, não, mas é... Ai, mas é bom. Aí eu pergunto assim, tá, mas o que que é bom? Tentando nomear, né? E como você se sente? E aí, às vezes, a pessoa para pra pensar e fala, poxa, é verdade, né? Eu não consigo falar de muitas coisas positivas que essa pessoa faz eu sentir emocionalmente, Uhum. sabe? Mas às vezes tá preso a um valor. É. Na balança, eu costumo dizer assim, a balança, ela não é... Às vezes tem muitas características negativas em termos assim, de sensações, emoções, sentimentos. Assim, ah, nossa, a pessoa me faz sentir rebaixada, a pessoa me faz sentir inferior, a pessoa me faz sentir feia, a pessoa me Uhum. faz sentir negligenciada, parece que não liga pra mim. Sentimentos horríveis pensando numa relação. Mas por outro lado, ah, ele é provedor. Por exemplo, É. que é algo importante também, né? Mas ele é provedor. Então, assim, parece que isso tá pesando tanto na balança e só que ela tá infeliz. Uhum. Às vezes é por conta de uma característica que a Sim. gente tá, né, permanece no relacionamento, mesmo suportando várias emoções negativas ali, sentimentos negativos, né. Sabe uma pergunta que, assim, e que eventualmente desdobra muitas coisas com os pacientes, é quando a gente pergunta, vai fazendo isso, Uhum. e daí o paciente vai respondendo assim: "Ah, porque eu gosto de sair, eu gosto que a gente faz coisas juntos, gosto, né, de ir almoçar em família". Daí eu falo assim: "Você gosta dessa pessoa ou você gosta de ter um namorado, uma namorada?". Hum. Porque às vezes a pessoa gosta de se relacionar. Então, para ela, ela gosta de ter um parceiro, de fazer coisas juntos. Mas aí quando você vai perguntando, tá, mas o que que essa pessoa tem de bom? Ah, ela sai comigo. Mas isso qualquer namorado faz. O esperado que É, faça, né. né? Então, assim, ah, porque essa pessoa me apoia quando eu tô mal. Mas Uhum. isso Isso era o é o básico, mínimo, né. né? É. E, por exemplo, geralmente é muito raro o cliente que descreve assim: "Ai, porque eu gosto que essa pessoa é inteligente, a gente tem uma rotina assim, assado, e quando essa pessoa faz isso, eu acho que é algo muito legal. Uhum. Eu admiro que essa pessoa é muito engraçada". Sim, Ela vai trazendo coisas sim. é muito raro, às vezes, Sim, porque sim, se sim. tá na terapia é porque já chegou, né, lá no buraco, Né. né. Mas é tão legal, né, quando a gente tá ou tem um relacionamento em que a gente se sente bem, né, tipo, ah, é a pessoa que faz eu dar risada, é uma pessoa que faz eu me sentir, sei lá, aceito, tranquilo, eu posso ser do jeito que eu sou, né, Uhum, literalmente. Porque o que a gente que eu vejo, infelizmente, com muita frequência, assim, é o contrário, né, assim, eu não sim. a pessoa, às vezes, não podendo ser tão espontânea quanto ela é, quando ela tá na relação, Sim. né. E é muito difícil, né, assim, quando eu tô conduzindo com os pacientes, é uma das coisas, assim, que mais me doem Uhum, de ver, porque às vezes você fala assim: "Meu, você tem tanto uhum. potencial", tipo assim, e as coisas estão assim, e tipo, nem foi você que pôs assim, né, e você não tá percebendo, Uhum. né, quem você é, tipo, acorda. E daí às vezes eu, assim, até penso assim: "Nossa, essa pessoa tinha poder pra derrubar tudo isso aqui, ó, se ela quisesse, só se ela quisesse, hein". Então é uma coisa, assim, bem difícil de manejar, né. Sim. E como, dif eu fiz a pergunta se um relacionamento pode, essa desregulação é advinda ali mais do relacionamento, mas como que a gente pode identificar assim: "Ó, isso é um padrão da pessoa, e Uhum. isso não, isso daqui é", porque às vezes pode ser as 2 coisas, né, o padrão Sim. e o É. relacionamento, mas o padrão o Ó, padrão dessa desregulação ge dentro de uma relação. geralmente ele é um padrão que repete de uma maneira Ah, semelhante, né, às vezes na até com outras pessoas. por exemplo, assim, quando a gente tá falando muito ali do border, às vezes são até pessoas, assim, que em tese têm profissões diferentes e tudo mais, mas tem alguma coisa ali. Por quê? Eu gosto muito de um livro, eu não cheguei a terminar ele, tá, Uhum, gente, mas, eu gosto muito da premissa do que ele traz, que é aquele Mulheres que Amam Demais, né, ele uhum, vai falar um pouco de dependência, né, emocional, uhum. e eu gosto muito daquele da Bell Hooks, Tudo Sobre o Amor. Uhum, Eu gosto muito que a Bell Hooks, ela vai falar pra gente que a origem muito das nossas relações, da percepção do que é afeto, do que é amor, vem na infância, do modelo que a gente uhum, recebeu, né. Então, muitas pessoas, no geral, elas acabam reproduzindo o modelo que elas tiveram enquanto se desenvolviam, não porque ele é bom, mas porque ele é familiar.
Então, Uhum. quando a gente percebe uma pessoa que ela tá carregando um grande histórico ali em relação aos relacionamentos, a gente vai encontrar o elo em comum de que provavelmente, talvez, inclusive, ela não saiba ficar em relações tranquilas, porque ela acha que falta tédio, não tem ninguém Uhum. pra ela consertar e Sim, que ela só sabe ser útil tentando consertar alguém. tem Hum. muito disso, né, do salva eu costumo dizer que é o salvador, né, que na terapia do esquema a gente fala que é o que carrega o esquema do autossacrifício. Eu preciso salvar essa pessoa, eu preciso curar essa pessoa, eu preciso fazer essa pessoa melhorar, eu preciso, né, mudar Uhum. a pessoa. Então, tarefa, né, Sim. Não, eu acho enquanto ter ela vai curando outra, ela vai se machucando, né. não, eu acho assim, eu acho pesado, porque assim, às vezes eu tô falando isso pro paciente, daí eu olho pra minha história de vida e falo: "Nossa, né, meu Deus, Como assim? então, né". Como assim? Olha, eu acho que eu reproduzi muito isso também na minha vida, Uhum, sabe. Eu vim de um ambiente meio estável, no uhum, geral, né. Hoje a gente sabe, por exemplo, que meu pai é bipolar, né, uhum. porque eu falei: "Não, não tem como eu ser, você não ser", É, depois que eu né. terminei psicologia também diagnostiquei todo mundo em casa, Muito bom. começando por mim, né. Sim, às vezes eu tô do É. lado de uma pessoa e falo assim: "Eu acho que você é autista". Né. Mas eu lembro, assim, que por muito tempo ali dentro da minha desregulação, que eu acabava procurando era muita intensidade nas Uhum, relações, porque eu era intensa. Então, por exemplo, quando eu não encontrava isso, eu ficava muito assustada, né. Hoje, assim, eu olho pra trás, assim, que era uma oportunidade de ter uma relação saudável, sim. né. E aí, assim, quando a gente vai percebendo isso, muito controle de impulso, né, parece que, assim, a gente cria uma relação, assim, no geral, com muita intensidade emocional, de que o que vale a pena é o que te custa muito. Por quê? Porque tudo na tua vida custou. Uhum. Então, você vai se jogar com muito esforço ali. E é muito isso de reproduzir mesmo o padrão que você sempre viveu. A gente falou bastante sobre controle de impulso. Eu sei que esse é um contexto específico, falando de relacionamento, às vezes se manter num Uhum. relacionamento que talvez não seja tão saudável assim. Mas talvez a gente possa entender melhor nesse contexto para generalizar para outros contextos. Como que se dá esse controle de impulso, pensando no Hum. paciente que tem essa dificuldade de regulação? Tá, você fala dentro das relações ou em Dentro das contexto? relações. Olha, eu acho que quando a gente vai pensar dentro das relações, vai ter que começar antes na base. Uhum. Porque, geralmente, quando a gente vai falar de relação, a gente tá falando dos valores pessoais, do que aquela pessoa quer, e de ela ser capaz de emitir comportamentos de manutenção Uhum. também. Então, assim, no geral, pessoas que têm muita dificuldade de ficar sozinhas, aí já começa a primeira dificuldade, porque elas emendam uma relação na Uhum. outra, Sim. né. Então, assim, o primeiro padrão que a gente tem que tentar quebrar é esse de ficar emendando, Uhum. porque Não posso geralmente ficar sozinho. Parece que nosso sentimento de estar sozinha é uhum. horrível, né, significa muita coisa negativa. Sim, a pessoa que geralmente emenda uma relação na outra, não sei como é no seu consultório, mas eu noto que é aquela pessoa que ela emenda porque não vai dar tempo dela pensar nela, dela fazer coisas Uhum. pra ela. Sim. Porque ela já emendou, ela tá fazendo coisa pro outro, ela tá se relacionando com o outro tá preenchendo o Uhum. tempo vazio. Então, geralmente, ao ponto onde a gente, às vezes, não é segurar a pessoa e falar igual aquela psiquiatra que fala que você tem que ficar 3 anos Uhum. sozinho. Uhum. Não, não é isso. Mas, vamos tentar ficar um tempo sozinho, você perceber o que você gosta, você perceber, né, tipo assim, o que você gosta de fazer no tempo livre. Tem um livro que eu gosto muito, não sei se você já ouviu falar, que chama Relatos de um Gato Viajante. Não, não. Ele é um livro muito fofinho. É. Ele é de um cara que ele adota um gato da rua, Uhum. só que ele vai precisar, depois de alguns anos, dar esse gato embora. E não é falado no livro, é um motivo, né? Uhum. Vou dar um spoiler aqui, é porque ele vai morrer. Mas o que que acontece? Cada capítulo do Ah, livro. o gato vai morrer? Não, é o Ah, homem, tá. gente, fica tranquila. Não, o gato não. O gato morre também, mas num contexto bem feliz, tá tudo bem. Entendi. Mas o que que é o ponto? Esse gato gostava de morar na rua. Então, tipo assim, quando o dono pega ele, ele estava com a pata quebrada, leva ele no veterinário e tarará. E o gato gosta do dono, mas ele sempre gostou de morar na rua, porque ele era um gato independente, ele era feliz com os amigos dele, ele nunca quis ser adotado. Uhum. E daí, quando esse cara adota ele, né, ele passa a ficar com o gatinho depois ali de cuidar dele, mas quando ele vai contar pro gato que precisa dar ele embora, ele pega o gato e começa a chorar no colo.
né? E ele chorando lá, e ele não entende o que o gato Uhum. pensa. Mas o gato, ele tem uma hora que ele fala assim pro gato: eh, você vai perder a sua casa. E eu não posso impedir você de perder a sua casa. Só que o gato, ele contrabalanceia muito o lado humano dele com um senso muito prático. E ele pensa assim: como perder a minha casa? Eu ganhei 6 anos em uma casa. Eu ganhei 6 anos que eu jamais Aham. teria, jamais imaginei ter. Então eu não perdi, eu Uhum. ganhei. Sim. Então ele faz uma mudança de ponto de vista, né? E Interessante. e eu Uhum. acho isso muito legal para explicar, às vezes, para o paciente a relação de estar e não estar numa Uhum. relação, porque às vezes a gente olha uma pessoa, ai, eu perdi, Perdi. né? Só que o que que acontece? Você não vai perder nada, inclusive se você gostar da rua, né? Uhum. Porque a gente, às vezes, trata estar sozinho como a pior coisa do mundo. Daí o que que acontece? A gente entra numa relação, se ela acaba, ai meu Deus, eu vou Uhum. voltar a ser Sim, solteiro. sim. Mas se às vezes você consegue se manter regulado, ter uma vida legal sendo solteiro, não é tão ruim voltar a ser solteiro quanto seria catastrófico para quem não gosta de ser. Uhum. Então, é a premissa do gato, né? E assim, eu acho muito legal o livro do gato, porque enquanto o dono tá assim, ah, meu Deus, está tudo Uhum. perdido. E o gato está, meu Deus, não tá tudo perdido, olha isso Aham. aqui, O gato tudo tá certo. mais saudável que o dono. É, e assim, é muito legal ter esse livro, porque cada capítulo, porque ele vai passar pelo Japão, né? Tentando Uhum. dar o gato pros amigos. E cada pessoa vai tendo um dilema pessoal. E no final, o próprio gato também acaba adotando um gatinho, tem várias coisinhas legais. E ele vai falar sobre essa jornada da vida. Por exemplo, se não fosse o dono dele morrer, ele não teria passado pelo Monte Fuji, ele não teria conhecido a praia, ele não teria conhecido a fazenda, né? Porque cada amigo ele visita uma Uhum. coisa. Então, ele acompanha o dono na partida dele, mas quando chega a partida dele, ele agradece por ter conhecido o Monte Fuji, por ter conhecido a praia, por ter conhecido cada lugar. E essa que é, às vezes, a mensagem, né? Eu acho muito legal esse livro, porque, às vezes, as memórias da jornada que você fez importam mais do que o que você perdeu, né? Porque conforme elas vão se juntando, se forma uma colagem. Então, às vezes, é muito chato, por exemplo, terminar uma relação. Mas, para que você fosse a pessoa que você é hoje, aquela pessoa daquela relação teve que morrer. Sim, Então, eu acho isso bem legal. né. Você falando nisso me lembrou bastante da questão da ACT mesmo, assim, que traz essa questão do presente, né, do momento presente. A Uhum. gente valorizar também esse momento presente, né, como algo a gente não ficar também só, né, remoendo coisas que já passaram, ou que a gente perdeu, mas tá aqui É, presente com aquilo que eu tenho hoje, né. sim, sabe um negócio que é muito bizarro sobre a gente, sobre o ser É. humano? É que a gente ou tá no passado ou tá no futuro. É, é. Presente é tipo, "Ê, vai!" Aí tem eu vou te mandar um meme depois, tem o do Yu-Gi-Oh! Do mestre é o Yu-Gi-Oh! O mestre, o da Kung Fu Panda, a Ah, tá. tartaruga, ele vai dar uma lição lá pro Shifu e ele fala isso, né, que o passado, né, ele vai falar que o passado já passou, não tem o que fazer, o futuro também tá para acontecer, e a gente só tem o momento. Eu acho que é do Rei Leão. Não, é do É? Kung Fu Panda. Deve ter Tá, do Rei Leão também, deve tá. ter. E a gente só tem esse momento de agora, né, que é tudo que a Uhum. gente tem, por isso que se chama presente. É bem legal, legal. Tem um filme do Kung Fu Panda, eu ainda não sentei pra assistir, mas eu lembro que a premissa era, né, que ele treinou, ele se tornou lá o mestre, tarará. E eu acho que o último era que ele deveria inverter tudo que ele aprendeu, ao invés de luta, de Uhum. aprender a ser zen, não Aham. é? Sim, sim, é interessante também, né. É, É. porque no geral a gente se desenvolve muito pra conquistar, né? Uhum, Ah, porque você tem que se formar, você tem que uhum, fazer isso e tarará. Só que é muito difícil a gente aprender a se contentar com o que a gente tem, uhum. né? Sem ver aquilo também como bom, porque é aquele ponto do que você falou, né? A gente se desenvolve muito por autocrítica. Então sempre tem que ser melhor. Uhum. Só que às vezes a gente ter, tipo, autocompaixão, de estar no presente e reconhecer que o que você tem é bom, é uma coisa muito desejável. Né, outra palavra que talvez a gente pudesse falar num próximo é sobre isso, né, Pode a ser. autocompaixão, a autocompaixão. Ela acho que marca,
ela atravessa mais a ACT do que a DBT ou ela tá presente nas duas? O que você acha? Olha, ela tá presente nas duas. É que assim, ó, quando a gente pensa a DBT e a ACT, né? A DBT ela é uma terapia diretiva. Uhum. Então ela dá mais informações, mais coisas a serem Sim. feitas, né? Até mesmo, por exemplo, o mindfulness. A gente tem mindfulness que são conduzidos. Uhum. Já na ACT, ela tá enquanto postura, né? Uhum. De ver a vida, Sim. né? De presenciar as coisas. Mas na DBT, a gente tem sim autocompaixão, só que na DBT a gente vai chamar de bondade amorosa. É uma ficha, Sim, sim. né? Mas pra mim É aquilo um é exercício autocompaixão. também, É, através dessa ficha. eu tive uma professora que ela foi dar uma aula de autocompaixão em um curso que eu tenho, e ela explica que uma vez foram falar: "Ai, mas Márcia, você devia ter colocado autocompaixão na DBT". E a Márcia meio que respondeu assim: "Ué, mas eu achei que estava implícito", Aham. né. Só que, assim, tem coisas, assim, que ainda não estão ali Sim. estruturadas. Por isso que eu acho muito legal já viu aquela mo a Christine Neff? Sim, Eu sim, acho sim, muito sim, bom sim. os livros dela, né, que Aham. ela fala dos 3 pilares da Uhum. autocompaixão. Eu sei que tem uma terapia focada em Sim. autocompaixão, que ela é muito evidência para autismo, né, Uhum. autismo adulto, né. Sim. Mas eu gosto muito ali, dessa parte e, assim, é uma virada de chave muito grande quando a pessoa, ela aprende a se guiar pela autocompaixão, porque geralmente a autocrítica ela joga para cima, mas a um custo muito Uhum. pesado. E as pessoas acham que a autocompaixão é ficar se contentando. Sim. Mas autocompaixão é você reconhecer os seus limites e, Sim. através dos seus limites, você ainda É. assim, né, criar planos Uhum. consistentes para lidar com eles. Eu participei de um curso com a Christiane Neff e ela falava bem isso, né? Um dos exercícios que ela fez com a gente foi esse, foi tipo, pra gente resgatar alguma fala interna que normalmente a gente tem consigo mesmo, né? Tipo, numa situação que é difícil. Era para pensar numa situação difícil e como que a gente lidava na situação difícil. Eu lembro que a primeira frase que veio na minha cabeça foi na situação difícil que eu não estava conseguindo fazer alguma coisa, era alguma coisa assim: "Ah, você não se preparou, né?" E aí ela volta e fala assim: "Tá, agora pensa a mesma situação. Se fosse um amigo seu que tivesse passado por essa situação, você ia falar a mesma coisa para ele?" Aí eu pensei, eu falei: "Não, não ia falar, você não estudou direito, eu ia falar: "E o que aconteceu?" Né? Uhum, Deve ter acontecido alguma coisa, ou você deu o seu melhor, mesmo assim não deu certo, tá tudo bem, na próxima você tenta de novo, né? Com o uhum, outro, a gente parece que consegue acionar de uma maneira mais automática essa autocompaixão consigo sim. mesmo, pensando no nível mais de pensamento, eu acho que o crítico ele vem primeiro, né? É porque a gente é muito ensinado a usar essa parte da nossa vida para o outro, né. É. Até quando a gente vai ensinar a mente sábia, que é uma habilidade da DBT, que é uma habilidade que foi criada para ensinar raciocínio intuitivo, para Uhum. pessoas que às vezes sentem demais, mas não sabem regular. Então o que que a gente explica? A mente sábia, ela não é ser nem racional, nem emocional, mas é o equilíbrio entre os 2. Uhum. E a mente sábia, eu sempre gosto muito de explicar, você já viu um meme na internet que tá tipo assim, por que que eu dando conselhos para as pessoas e eu dando conselho para mim mesma, né, queria dar para mim os mesmos conselhos que dou para os Aham. outros. Daí eu falo assim: "Você já sentiu isso?" Eu falei: "Mente sábia é isso, essa parte que tu consegue usar para o outro e ainda não consegue usar para você". Então é a gente ensinar essa pessoa a usar aquilo, né. Então assim, quando a gente vai pensar nisso, a gente não é muito ensinado, porque também a gente não é muito ensinado a se acolher. A Uhum. gente procura muito acolhimento, né, até muito interessante, eu não sei se existem pesquisas sobre isso, mas a gente é muito verbal, no geral, no acolhimento, então a gente sempre procura conversar Uhum. com outras pessoas, né, para se sentir, mas às vezes a gente precisa saber fazer isso pra gente, só que a Sim. gente faz muito pouco, né. E é interessante quando a gente consegue fazer isso, o poder que isso tem, né? Seja no nível mais cognitivo, de você, tipo, como que eu tô me enxergando, como que eu tô me julgando, como eu tô me criticando, será que eu não tô sendo o meu algoz, né? É interessante quando a gente começa a suavizar mais essa voz interna, eu vejo que tem um efeito tremendo na vida, assim, da pessoa se sentir menos angustiada, menos culpada. Mas a nível comportamental também, quando a pessoa começa a ter atitudes, né, mais em direção a uma autocompaixão, assim, tipo, eu mereço isso, né? Acho que isso ativa até alguma questão de, tipo assim, eu mereço estar num relacionamento melhor. Eu Uhum, lembro que teve um paciente que ele falou: "Eduardo, a melhor coisa que eu fiz foi uma vez eu fui no hotel e paguei um café da manhã lá". Ele não estava dormindo no hotel, ele só foi no hotel porque na casa dele não tinha café da manhã, ele foi no hotel e pagou um café da manhã, acho que pagou R$ 60, R$ 80 pra uhum. tomar o café da manhã lá do hotel, né, que era aberto. E aí ele falou: "Nossa, eu poderia fazer isso mais vezes", né, assim, o quanto que essa atitude de ter pago um café da manhã pra ele, que algo que ninguém fazia,
E ele Uhum. fazia para os outros, mas não fazia para ele. Sim. Modificou um sentimento dele de que, tipo, não, mas eu acho que eu mereço ser bem tratado também. Uhum, sim. E eu acho que aqui, inclusive, vai das pessoas entenderem o que faz bem pra elas, né. No É, geral, elas sabem muito fazer bem para o outro. é, Mas aí a gente fala: "O que que te acalma?". "Ah, não sei, não sei". Então é esse descobrir se mesmo, porque se você sabe o que te faz bem, você já sabe meio caminho pra você ficar uhum, melhor quando tá uhum. mal, né. Se não, você vai ter que descobrir. Legal. Então, Natália, a gente está indo já, né, para o finalzinho. Espero que o pessoal tenha gostado. Eu gostei bastante, É né? muito bom. Eu tinha até estendi o horário aqui, porque eu sabia que a gente, né, como a gente estava se conhecendo hoje, que a gente ia conversar bastante. E aí eu queria terminar fazendo duas perguntas, tá? Uma pergunta é se toda emoção tem uma função, né? O que que muda quando a gente aprende a escutar em vez de lutar contra essas emoções? Olha, eu acho que quando a gente luta contra algumas emoções, a gente tá lutando contra a realidade, né? E a gente não modifica a realidade se a gente não aceita ela. Então, muitas vezes a gente tá olhando para as coisas com uma postura de não deveria ser assim, mas foi. Uhum, Isso não quer dizer que quando a gente olha, né, para as nossas emoções como elas são e para a realidade como ela é, que a gente concorda ou que a gente gosta, mas aquilo é a realidade. E quando a gente entende aquilo, a gente consegue construir algo melhor em cima. uhum, A gente tem muito essa ideia, né? Ah, então se eu aceitei que as coisas são assim, então eu me resignei. uhum, Então é assim mesmo. Não, né? A gente precisa ali em relação a entender o nosso processo emocional que para que a gente regule e transforme em algo, a gente tem que pegar da fonte. Porque senão a gente também não está convivendo nem com o real, mas não está caminhando em direção a que a gente pode construir. Então, lutar é um processo que a gente aprende a fazer desde muito novo, né? Quando a gente, por exemplo, sai da barriga da nossa mãe e luta para uhum, respirar ar. E é uma coisa que é inerente, uma coisa que é muito triste, mas é muito certeira sobre os seres humanos é que a gente sofre, o sofrimento é inerente à condição humana. Então, é uma forma válida a gente lutar contra uhum. algumas coisas. Só que nem sempre vai ser a maneira efetiva. Nem sempre o que é válido vai funcionar. Então, quando a gente entende que a gente precisa processar essa emoção e não fugir dela, não é como se o mundo ficasse cor-de-rosa, Uhum. mas ele passa a ter mais opções, porque você de fato vai conseguir, ao invés de ficar preso ali naquele looping. Então, eu acho que para muitas pessoas o caminho não é consertar algo, mas é se libertar de uma coisa que não tá mais cabendo a elas para encontrar outras que vai caber, sabe? Que bacana. Que possa caber e caber numa vida valiosa. Sim. E aí a Sim. última pergunta que eu queria te fazer, que era essa, né? Isso tudo tem a ver com uma vida valiosa? Como foi para você a escolha desse nome? Porque eu acho que a gente escolhe o nome não é à toa, né? É, Eu acho que ele faz um sentido normalmente. essa parte é importante para mim, assim, eh, eu por muito tempo fiz muitas terapias, mas eu senti muito que em muitos aspectos eu fui muito culpabilizada por errar. Então, tive uma crise, briguei com fulano e tal, ok, a culpa era minha, mas eu não sabia o que eu podia fazer, né? Então eu lembro assim que muitas das minhas primeiras terapias encerraram porque o terapeuta estava bravo comigo, ele já não sabia mais o que fazer comigo, né? E depois que eu entendi que, de fato, não ia dar certo ali, né, eu precisava de algo mais específico, foi aonde eu entendi uma coisa que a própria criadora da DBT fala, que às vezes você é uma tulipa num jardim de rosas, né, e você o seu lugar é entre as tulipas. Então, para mim, é muito importante não só criar uma comunidade de pacientes, mas criar uma comunidade de pessoas que sejam como eu. Eu sou mais vulnerável, eu sou mais afetuosa, mais sensível, mas não quer dizer que isso seja errado, E né. mais, eu acho que tudo isso torna você também mais acessível também, né? Então, e é muito importante pra mim isso, assim, né. Eu tenho 2 músicas que eu gosto muito, uma delas é uma que a Selena Gomez canta sobre ser bipolar, né, tipo, eu me senti um fardo para as pessoas por muito tempo, e até pra mim. Uhum. Então, quando eu encontrei o tratamento certo, nossa, eu senti que eu tinha uma vida tão boa e eu sinto, sabe, pela primeira vez em toda a minha vida, né, parece que eu não sou errada, né. Então, pra mim, isso é muito importante.
E eu sei o que os meus pacientes, no geral, sentem, porque é o que eu sinto também. Uhum. E tem uma outra que eu gosto muito, que fala sobre estar lá para as pessoas, né? Sobre ter paciência, sobre, não sei, estar presente, assim, até eu gosto muito que essa música fala assim, espera só um pouquinho, vai dar tempo, né? Não desiste. E eu acho que é muito do que eu penso para mim enquanto para os pacientes, tipo, os pacientes são muito importantes para mim, eles não são só os pacientes, eles são. Teve muitas decisões na minha vida que eu tomei por conta deles antes mesmo de me formar. Então, sei lá, relações que eu terminei, eu fui me tratar pensando, não, se eu quero fazer isso para os pacientes, Uhum. eu tenho que Sim. fazer. Eu treino Muay Thai, né? Eu luto. Eu tô chegando na faixa azul escura. E daí, assim, depois dela vai ser a preta, né? Ponta Uhum. preta e tal. E assim, na primeira aula, eu fiquei, meu Deus, isso aqui é muito difícil, eu sou burra. Uhum. Porque eu não gostava da musculação, eu desisti. Daí eu saí e falei: "Não, vou desistir, é muito humilhante, eu não sei fazer, não sei nem correr de costas", que é o básico do aquecimento, foi Uhum. tipo 5 minutos iniciais, sabe. E daí eu lembro que eu pensei assim: "Tá, mas se eu desistir, um dia um paciente meu vai estar em um local parecido, vai querer desistir, e eu não vou poder cobrar dele, porque eu desisti também". Então, acho que é um pouco disso, assim. Eu acho que é valiosa por conta de todas as coisas que nós fazemos todos os dias para sermos bons para as pessoas que a gente ama, sabe? Então, eu não sei como é para os meus pacientes, mas é sempre isso, encontrar algo que para eles também vale a pena, assim como eles valem para mim, sabe? Que legal, que legal. Obrigado. Eu acho que hoje me fez pensar isso, né? Que talvez uma vida valiosa não seja aquela onde a gente não tenha emoções difíceis, mas que a gente consiga caminhar com elas, né? Sim, até porque coisas ruins vão acontecer, né, mas eu gosto da metáfora da âncora. A âncora, ela segura o navio, né, para o Uhum. navio não derivar. Existem coisas que puxam a gente de não fazer. Às vezes eu tenho crises também, de vez em quando, hoje elas são mais raras, mas aí quando eu falo assim: "Eu não quero saber de nada, quero estragar tudo". E daí eu penso assim: "Tá, mas como eu estaria na frente do meu paciente na semana Uhum. que vem?". Daí eu fico assim: "Ai, que raiva, por que que eu escolhi ser psicóloga? Eu não quero ser psicóloga". Daí chega na semana seguinte eu falo: "Ai, que bom que eu escolhi ser psicóloga". Né? E antes de ser psicólogo, a gente é humano, né? É. Então faz parte disso. Obrigado por ter aceito o convite, né? Mesmo foi um convite assim, né? Inesperado, eu imagino, Sim. surpreso, não foi? Sim, foi. Né? Mas você foi um dos poucos que me ofereceu um convite condizente, que às vezes aparecem umas pessoas lá no Instagram pra gente: Aham. "Ai, você quer que eu edite seus vídeos?". A pessoa nunca nem me viu, Aham. nunca não sabe nada. Daí, Sim. deixa eu falar, né, copiou, colou a mensagem, gente, É. para. Fiquei feliz de que o segundo episódio desse projeto você está participando dele. Ai, Obrigado. que bom. Foi um prazer participar, gente. É isso, pessoal. Obrigado para quem ficou aí até o final. Um grande abraço e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.